Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. 13 Notas de Despedida. Capítulo 21. Se Jian Ye ouvisse as palavras de Liu Ziyuan, ele ficará atordoado por um momento e então só poderá sorrir impotente. Acontece que Liu Ziyuan disse à filha que seu pai era um grande homem, é um grande herói. Tudo isso dito. Só não quero manchar a palavra amor de pai por causa de Jian Ye. Quando todos na cena ouviram as palavras de Liu Ziyuan, eles não conseguiram deixar de concordar. Realmente, se Qian Qian soubesse a verdade, soubesse quem era Jian Ye, soubesse que Jian Ye havia abandonado sua esposa e filha, e deixado Liu Ziyuan e sua filha, isso é muito prejudicial ao crescimento de Cici. À medida que cresce, Qian Qian pode se tornar lentamente introvertida e inferior. Muitas crianças precisam de uma vida inteira para se curar devido ao infortúnio de sua família de origem. Devo dizer que Liu Ziyuan é perfeita como esposa. Como mãe é ainda melhor. Esse tipo de mulher não é realmente apreciada. Jian Ye é realmente cega. Após um longo suspiro de alívio, Liu Ziyuan continuou. Um dia depois, quando eu estava montando uma barraca, conheci pessoas nobres na minha vida. Senhorita Ling Yi. Ao ouvir isso, os olhos de alguém se arregalaram. Ling Yi, o designer-chefe do grupo de joias Van Cleef? Alguém no local ouviu falar do nome de Ling Yi. Embora Ling Yi não seja uma grande beldade, seu design pode ser considerado um dos melhores do mundo. As joias Van Cleef pode se tornar uma joalheria de renome mundial, e Ling Yi também é acreditada por isso. Pode-se dizer que enquanto for uma joia projetada por Ling Yi, ela será saqueada pelos consumidores assim que for colocada no mercado. Toda vez que o novo produto da Ling Yi é um sucesso. E Ling Yi também é o objetivo de vida de Liu Ziyuan. Seu desejo atual é cuidar bem da filha. Se puder, você pode até mesmo desistir do grupo de beleza Shunkai e se juntar a Ling Yi para estudar bastante. Entre nas joias Van Cleef e comece do zero. Desde que Jian Ye desapareceu, sua filha e família, assim como o design, se tornaram o apoio espiritual de Liu Ziyuan. Todos olharam para Liu Ziyuan e finalmente entenderam por que Liu Ziyuan foi capaz de construir um império empresarial de mais de 1 bilhão em apenas 4 anos. Acabou sendo alguém que ajudou. E esse nobre homem obviamente não é o da carta de Jian Ye. Liu Ziyuan continuou dizendo. Naquela época, quando a senhorita Ling Yi estava fazendo compras, ela passou pelo mercado noturno. Mais tarde, ela veio ao meu estande. Já vi as fotos de Ling Yi inúmeras vezes na internet, então fiquei um pouco incoerente de excitação na época. Ling Yi comprou 2 brincos de mim. Antes de sair, criei coragem e entreguei a ela minhas informações de contato. Espero poder cooperar com ela no futuro. Mesmo que seja um OEM, estou disposto. Naquele momento, Ling Yi pegou meu bilhete e saiu sem dizer uma palavra. Achei que isso definitivamente não iria acontecer. Mas um mês depois, recebi uma ligação de Ling Yi. Ela me pediu para desenhar um anel por 300 mil yuans. Depois que Liu Ziyuan terminou de falar, todos no local entenderam. Se for dito, Liu Ziyuan realmente tem alguém para ajudar. Definitivamente não será Jian Ye. Jian Ye é o presidente da área cênica Wanyai, e Ling Yi é a designer-chefe do grupo de joias Van Cleef. Os dois têm um relacionamento separável. Nenhum deles é semelhante, e eles não têm cooperação. Um é uma empresa doméstica e o outro é uma empresa estrangeira. Mesmo que Jian Ye quisesse pedir ajuda a Ling Yi concordaria? Ling Yi ajudaria o dono de uma barraca de rua para alguém que não tivesse nenhum tipo de relacionamento comercial? Outros não estão tão ocupados. A única possibilidade é que Ling Yi tenha descoberto o talento de Liu Ziyuan. Por causa de seu amor pelo talento, ela ajudou Liu Ziyuan. Depois de ouvir as palavras de Liu Ziyuan, todos zombaram de Jian Ye novamente. Meu Deus, Jian Ye realmente ousa dizer isso. Para implorar para Ziyuan voltar, ela pode dizer qualquer coisa. Beleza deslumbrante foi construído com a ajuda de Jian Ye secretamente? Eu ouvi todo o processo que Liu Ziyuan disse. Qual é o problema com Jian Ye? Ziyuan convenceu Ling Yi com seu próprio talento, e construiu um grupo de beleza deslumbrante com seus próprios esforços. Tudo isso é devido ao talento de Liu Ziyuan. Mesmo sem Ling Yi, ainda haverá outros Boli descobrindo Ziyuan. Acho que toda essa beleza deslumbrante não tem nada a ver com Jian Ye. Quem não sabe, em todo o distrito comercial de Modu, nosso Ziyuan é um gênio raro em 10 anos. Juntamente com a ajuda de uma pessoa nobre como Ling Yi. É por isso que o milagre de 4 bilhões de yuans foi criado. Todos estão muito confiantes no talento de Liu Ziyuan. Sabe, não é um ranking mundial. No que diz respeito a todo o verão. Em termos de design de joias, Ling Yi está em primeiro lugar, seguida por Liu Ziyuan, que deve ficar em segundo. O deslumbrante grupo de beleza fundado por Liu Ziyuan, seus inúmeros produtos individuais se tornaram populares. E todos esses itens são feitos pelas mãos de Liu Ziyuan. O que é ainda mais raro é que a beleza deslumbrante da empresa de Liu Ziyuan está apenas começando. O futuro é ainda mais ilimitado. E Liu Ziyuan tem apenas 25 anos este ano, muito mais jovem que Ling Yi. Algumas pessoas até dizem que quando Ling Yi envelhecer, Liu Ziyuan tomará seu lugar. Portanto, todos pensam que o sucesso da beleza deslumbrante não é nada do que Jian Ye diz que o ajuda secretamente. Tudo isso graças ao talento de Liu Ziyuan. Algumas pessoas são destinadas a ser extraordinárias desde o nascimento. E Liu Ziyuan é uma dessas pessoas. Capítulo 22. Por isso, todos zombaram da carta de Jian Ye dizendo que ele ajudou Liu Ziyuan. O outro lado. Lindo país, hospital particular de Shanfan. Depois que o secretário Ye deixou a unidade de terapia intensiva, ele retornou ao seu próprio escritório.
Quando o médico lhe disse que Jian Ye tinha menos de um mês de vida, o coração do secretário Ye pareceu estar bloqueado por uma grande pedra. Ele e Jian Ye têm um relacionamento profundo. Embora Jian Ye não seja muito mais velho que ele, em seu coração, ele trata Jian Ye como um mestre. Agora que a pessoa que ele mais respeita está indo embora, como o secretário Ye pode não se sentir desconfortável? Quando o secretário Ye estava triste, ele desligou o computador. Logo ele percebeu que havia várias mensagens na caixa de correio de Jian Ye no computador. Depois de abrir a caixa de correio, o secretário Ye viu o nome do remetente. Ao ver as 3 palavras Liu Ziwan, o secretário Ye ficou surpreso. Acabou. Data errada. O secretário Ye não é um tolo. Depois de pensar sobre isso, ele sabia que tinha cometido esse erro de baixo nível. Ele largou tudo o que tinha nas mãos e foi novamente para a enfermaria de Jian Ye. O secretário Ye esperou calmamente ao lado da cama de hospital de Jian Ye. Nas últimas horas, a investigação do secretário Ye ficou clara. Atualmente, o mal-entendido de Liu Ziwan sobre Jian Ye é muito profundo. O mal-entendido entre os dois era tão profundo que nem mesmo Liu Ziwan perdoou Jian Ye quando ela chegou à área cênica de Wanyai, onde teve um relacionamento com Jian Ye. Pensando que Liu Ziwan e outros entenderam mal Jian Ye, o secretário Ye não pôde deixar de sentir pena de seu próprio mestre Jian Ye. Pode-se dizer que Jian Ye é definitivamente a pessoa mais gentil que o secretário Ye já conheceu. Mesmo estando gravemente doente, Jian Ye ainda se importa com a mãe e a filha de Liu Ziwan. Por eles, Jian Ye está disposta a dar tudo. Enquanto viverem bem e Jian Ye estiver aqui, eles serão felizes do fundo de seus corações. Na verdade, Jian Ye ainda está vivo porque está preocupado com a mãe e a filha de Liu Ziwan. Jian Ye se esforçou para viver, sem medo da morte. Em vez disso, pense em ver mais a mãe e a filha de Liu Ziwan e cuidar mais da mãe e da filha de Liu Ziwan. Mas o corpo de Jian Ye está ficando cada vez mais fraco, e é realmente impossível viajar longas distâncias de volta para Daxia. Além disso, Jian Ye realmente não queria que a mãe e a filha de Liu Ziwan vissem sua imagem atual de não um ser humano, um fantasma ou um fantasma. Então Jian Ye nunca conheceu a mãe e a filha de Liu Ziwan por muito tempo. O secretário Ye pode entender esse sentimento. O antigo Jian Ye, que era todo-poderoso, era uma figura importante no mundo. Ele também é conhecido como pai da economia mundial. Claro que ele tem seu orgulho. Naturalmente, ele não estava disposto a mostrar sua aparência mais envergonhada na frente da pessoa que ele mais amava. Claro, afinal, tudo isso é assunto da família de Jian Ye, e é inconveniente para um estranho cuidar disso para Jian Ye. Só posso esperar Jian Ye acordar e deixá-lo lidar com isso sozinho, e o secretário Ye só pode fazer sugestões. Entretanto, a situação de Jian Ye é muito instável agora, e ninguém sabe quando ele vai acordar. Além disso, Liu Ziwan está aqui. Agora, no coração de todos, um rótulo foi definido para Jian Ye, um completo canalha. Para persuadir Liu Ziwan a voltar, ela fez tudo o que pôde. Se eu soubesse hoje, por que foi em primeiro lugar? Jian Ye abandonou Ziwan quando Liu Ziwan estava grávida. Ele imaginou que haveria hoje? Quando Jian Ye deu um tapinha em sua bunda e foi embora. Ele só se importou com sua própria felicidade e ignorou completamente a vida e a morte da mãe e da filha de Liu Ziwan. Agora você quer salvar Liu Ziwan? Ele está pensando em peidar? A explicação anterior de Liu Ziwan era para provar que Jian Ye não havia ajudado em nada nos últimos 4 anos. Na verdade, Liu Ziwan esperava que Jian Ye a tivesse ajudado mais do que qualquer outra pessoa. Mas é uma pena que nos últimos 4 anos não tenha encontrado nenhum vestígio de Jian Ye ao meu lado. Meu valor atual se deve ao meu trabalho duro. Não tem nada a ver com esse homem que abandonou sua esposa e filha. Se ele realmente pudesse se ajudar naquela época, seu coração não teria morrido tão completamente quanto está agora. Liu Ziwan pensou assim. Carta, continue lendo. Depois que saí, continuei acompanhando suas notícias. Quando descobri que você montou uma barraca para viver, meu coração ficou partido e mal pude esperar para voltar imediatamente. Naquela época, eu ficava preocupado com você todos os dias. Não conseguia dormir a noite toda. Durante esse tempo, Jian Ye havia acabado de terminar seu primeiro tratamento fechado. Assim que entrou em contato com o mundo exterior, ele mal podia esperar para encontrar alguém que cuidasse da situação atual de Liu Ziwan. Quando viu que Liu Ziwan estava montando uma barraca para viver, a angústia de Jian Ye não pôde aumentar mais. Se o médico não tivesse tentado desesperadamente impedir Jian Ye, ela teria retornado à China com um corpo gravemente doente. Mas se ele realmente fizesse isso, Jian Ye não conseguiria viver até agora. Pelo que me lembro, você gostava particularmente de design. Todas as noites, antes de descansar, você tem que se esconder no quarto e fazer 2 ou 3 desenhos secretamente. Você diz que trabalha em lojas de luxo porque ama seus designs exclusivos. Eu disse na época que abriria uma empresa de design de joias para você no futuro. Então transferi Ling Yi de volta para a China. Capítulo 23. Eu disse na época que definitivamente abriria uma empresa de design de joias para você no futuro. Então transferi Ling Yi de volta para o país. Depois de ler as palavras de Jian Ye, não apenas outras pessoas, mas até Liu Ziwan ficaram um pouco confusos. A carta de Jian Ye realmente mencionou Ling Yi? Além disso, Jian Ye também disse que Ling Yi foi transferida de volta para a China por ele. Essa frase fez com que todos vissem isso como uma névoa. Ling Yi foi transferida de volta para a China por Jian Ye? Existe uma relação de subordinação entre os dois? Como isso é possível? Você sabia que o grupo de joias Van Cleef é a empresa de joias número 1 do mundo? 1/3 dos diamantes do mundo vem das minas de diamantes das joias Van Cleef. 1/3 das marcas de luxo do mundo são do grupo Van Cleef. Quais marcas de luxo como Givenchy, Louis Vuitton, etc., têm a sombra do grupo Van Cleef por trás delas? Esta empresa de joias, envolvida em design, fabricação, vendas, etc., é o merecido rei das joias no mundo. O valor de mercado do grupo Van Cleef
atingiu a espantosa marca de 400 bilhões de yuans. Também está classificado entre os 500 melhores do mundo. E Jian Ye é apenas o presidente da área cênica de Wanhai. Mesmo que ele tenha outros setores, todos os seus ativos combinados, é impossível ter o alto valor de mercado do grupo Van Cleef. Além disso, o alcance industrial das duas operações é realmente muito grande. Um é um local pitoresco e o outro é uma loja de joias de luxo. Os dois não têm nada a ver um com o outro. Por que Jian Ye mobilizou Ling Yi para retornar à China? Ele é o principal conselheiro de Van Cleef. Então por que ele deveria ouvir você, Jian Ye? As pessoas não conseguem imaginar, ou não consigo imaginar que o grupo Van Cleef e Arpels seja realmente a empresa de Jian Ye. Afinal, quando Jian Ye é tão jovem, é inacreditável ter uma empresa de 100 bilhões. Ninguém ousava imaginar que ele ainda poderia ser dono de uma empresa de renome mundial avaliada em 400 bilhões. Desligando o telefone, as lindas sobrancelhas de Liu Ziyuan franziram novamente. Ela ficou curiosa. Por que Jian Ye mencionou Ling Yi? Jian Ye disse, foi ele quem transferiu Ling Yi de volta para a China? O que isso significa? Depois de sair da caixa de correio, Liu Ziyuan hesitou por um longo tempo, mas decidiu ligar para Ling Yi. Ela queria desesperadamente saber se Jian Ye a havia ajudado ao longo dos anos. Logo, o telefone foi conectado e havia um leve sorriso do outro lado da linha. Ziyuan, qual é o problema? Você tem alguma coisa a ver comigo? Ou você tem um novo design? Liu Ziyuan não respondeu às palavras de Ling Yi, mas perguntou direto ao ponto. Yi, você conhece Jian Ye? Depois de ouvir a pergunta de Liu Ziyuan, todos ao redor prenderam a respiração. Se Jian Ye está se gabando e mentindo, ou se ele está realmente ajudando Liu Ziyuan secretamente, podemos ver a diferença agora. Ling Yi, do outro lado da linha, ficou em silêncio por quase meio minuto depois de ouvir a pergunta de Liu Ziyuan. Finalmente Ling Yi suspirou e disse a verdade. Eu conheço o Sr. Jian Ye. Eu não apenas o conhecia, mas ele também era meu chefe imediato. Presidente do grupo Van Cleef. O que? Ou não? Minha mãe. Jian Ye é na verdade a presidente das joias Van Cleef? Sério? Eu vou ser estúpido? Impossível? Jian Ye tem uma indústria de 100 bilhões e uma empresa de grupo de 400 bilhões? Estou confuso agora. Grupo Van Cleef é realmente o Jian Ye? Todos ficaram chocados. Se alguém dissesse que a área cênica de Wanhai é propriedade de Jian Ye, todos dificilmente aceitariam. Mas o grupo Van Cleef surpreendeu a todos e não conseguia acreditar. 400 bilhões de empresas do grupo. Também é de Jian Ye? Esta é uma empresa de renome mundial e líder na indústria de joias. Todo mundo ficou realmente chocado dessa vez. Claro, o mais surpreso na cena foi Liu Ziyuan. Nesse momento, as pupilas de Liu Ziyuan se contraíram e ela ficou surpresa por não conseguir dizer uma palavra. Depois de um tempo, os olhos de Liu Ziyuan ficaram vermelhos novamente. Eu pensei, depois que Jian Ye se abandonou, ela não se importou mais consigo mesma. Eu pensava que o grupo de beleza Xuankai era uma empresa construída passo a passo com seus próprios esforços. Mas eu não esperava que a sombra de Jian Ye estivesse aqui. Para verificar melhor, Liu Ziyuan continuou a perguntar. Então por que você me deu uma ordem? Por que trabalhar comigo? É tudo por causa de Jian Ye? Ele ordenou isso? Liu Ziyuan não queria admitir esse fato, porque em seus anos mais difíceis, ela nunca viu Jian Ye. Logo, Ling Yi deu a resposta a Liu Ziyuan ao telefone. Sim, tudo isso foi ordenado pelo Sr. Jian Ye. Capítulo 24. Depois de ouvir a resposta de Ling Yi ao telefone, todos no local se entreolharam consternados como se algo estivesse preso na garganta, incapazes de dizer uma palavra. Achei que Jian Ye estava falando bobagem na carta, para ganhar a simpatia de Liu Ziyuan e rezar pelo perdão de Liu Ziyuan. Afinal, Ling Yi é o designer-chefe do grupo Van Cleef, e Jian Ye é apenas um homem rico na China. Todos só queriam quebrar a cabeça, mas nunca imaginaram que Jian Ye realmente teria um encontro com Ling Yi. Mas todos foram esbofeteados novamente. Ling Yi não só tem uma intersecção com Jian Ye, mas também é subordinada de Jian Ye. Ao ouvir a resposta de Ling Yi, Liu Ziyuan não falou, apenas abaixou a cabeça, sem saber o que estava pensando. Logo, Ling Yi continuou. Você pode dizer desta maneira. Sem o Sr. Jian Ye. Então neste mundo, não pode haver grupo de beleza deslumbrante. Depois de ouvir isso, todos ficaram um pouco surpresos. A ajuda de Jian Ye realmente ajudou Liu Ziyuan tanto? Muito exagerado, certo? A ajuda de Jian Ye a Liu Ziyuan não é apenas um investimento inicial? Sem Jian Ye não haveria o grupo Xuankai hoje. Essa frase é muito séria. Em breve alguém irá refutar aqui. Senhorita Ling, você está exagerando um pouco? Você disse que sem Jian Ye não haveria grupo Xuankai? Eu sei que Jian Ye pediu para você dar alguns recursos a Liu Ziyuan no estágio inicial. Mas, com o talento da nossa Ziyuan, mesmo sem você, mesmo sem os recursos iniciais de Jian Ye, ela ainda será descoberta por outros Bole. Você disse que sem Jian Ye não haveria grupo Xuankai. Eu não concordo. Na minha opinião, o talento da nossa Ziyuan é a base da ascensão do grupo de beleza Xuankai. Está sempre brilhando ouro. Mesmo sem você, a ascensão de Ziyuan é apenas um pouco mais lenta. Em breve alguém vai participar. Sim, a razão pela qual nossa empresa Ziyuan atingiu o nível de mais de 1 bilhão em apenas 4 anos. Como poderia ser por causa dos recursos iniciais de Jian Ye? Tudo isso é talento do nosso Ziyuan. Sem talento, mesmo que você dê 50 bilhões a Ziyuan, não ajudará. Depois de ouvir as palavras de todos, Liu Ziyuan não pôde negar. Nos últimos 4 anos, tenho acordado cedo e tarde da noite, trabalhando duro sem reclamar.
Foi ele quem construiu o império empresarial bilionário do grupo de beleza Xuankai do zero, mesmo com a suposta ajuda de Jian Ye. São apenas alguns pequenos contratos de centenas de milhares no estágio inicial. Ele pode usar um grande grupo que pode ganhar mais de 1 bilhão de yuans, e isso tem pouco a ver com Jian Ye. Liu Ziyuan sempre foi chamado de um gênio raro pelo mundo exterior em 10 anos. Portanto, ela está bastante confiante em seu próprio talento. Ling Yi, do outro lado, ficou apenas um pouco surpreso ao ouvir as vozes da multidão, então sorriu e disse: talento? Você acha que a empresa de Liu Ziyuan atingiu seu auge atual por causa do talento dela? Você acha que Liu Ziyuan realmente tem talento? Assim que essas palavras saíram, houve um alvoroço. O talento de Liu Ziyuan é conhecido por todos em toda a cidade demoníaca. Essa Ling Yi está realmente questionando o talento de Liu Ziyuan? Antes que todos pudessem abrir a boca para refutar, Ling Yi já havia falado consigo mesma ao telefone. Eu me lembro, foi um dia, 3 anos atrás. De repente recebi uma ligação do mais alto nível da sede. Foi o Sr. Jian Ye quem me pediu para comparecer à reunião nomeando-me. Depois, participei da reunião do conselho do grupo Van Cleef e Arpels com receio. Mas naquela ocasião, o Sr. Jian Ye não compareceu. Após a reunião, o presidente do grupo Van Cleef me entregou um documento. Isto foi confiado pelo Sr. Jian Ye e entregue a mim. Abrindo o arquivo, o Sr. Jian Ye me transferiu para a filial da capital mágica como líder regional. Claro, o mais importante é ajudar uma garota chamada Liu Ziyuan na capital mágica. Falando nisso, Ling Yi fez uma pausa. Naquela época havia uma passagem no documento do Sr. Jian Ye que me tocou em particular. Ele disse que os dias em que não tinha nada na capital mágica foram os mais inesquecíveis para ele. Uma casa pequena, um carro que não é nem novo nem velho. Todos os dias, quando saio do trabalho, carrego meu amado enquanto assisto Jian Jing e converso. Uma família de 2, se pudermos acrescentar mais uma vidinha, será mais perfeita. Falando nisso, Liu Ziyuan não conseguiu evitar morder o lábio. A cena que Ling Yi descreveu era exatamente o que Jian Ye vivenciava todos os dias consigo mesmo. Disse o Sr. Jian Ye. Ele havia prometido àquela garota: no futuro plantarei flores de pessegueiro na área cênica de Wanhai. No futuro, a área cênica de Wanhai será fechada para sempre. Porque ele disse que essa beleza é somente para você aproveitar. Ele disse uma vez: no futuro, se houver uma oportunidade, abrirei uma empresa para essa menina. Uma empresa que pertence somente a ela. Correndo sua coisa favorita. Ao ouvir isso, os olhos de Liu Ziyuan ficaram vermelhos novamente. Área cênica de Wanhai. Empresa de design de joias. Foi tudo uma brincadeira quando os dois conversaram antes. Jian Ye ainda se lembrava. Se Jian Ye não tivesse ido embora sem se despedir, talvez ele o aceitasse novamente. Ling Yi continuou. Naquela época, fiquei muito interessado no que o Sr. Jian Ye disse sobre você. Então voei para a capital mágica durante a noite. Depois de uma semana de pesquisa, descobri que vocês têm uma barraca no mercado noturno. Fui até seu estande. Seu estande está cheio de todos os tipos de joias e colares. Sinceramente, vendo esses seus designs, estou decepcionado. Seu design é terrível. Capítulo 25. Seu design é terrível. Ling Yi falou muito diretamente e na frente de todos comentou sobre Liu Ziyuan. Depois de ouvir a avaliação de Ling Yi, todos franziram a testa novamente. Principalmente Zhou. Ela está muito chateada. Você disse que o design do Ziyuan é muito ruim? Você sabia que nossa Ziyuan agora é reconhecida pela capital mágica como a designer de joias mais talentosa? Cada um dos seus novos produtos é um sucesso. Inúmeras pequenas fábricas estão imitando o design do nosso Ziyuan. Você diz que o design de Ziyuan é muito ruim? As palavras de Zhou despertaram a aprovação de todos. Se o design de Liu Ziyuan é muito ruim, então existem poucos designs de joias excelentes neste mundo. Mas depois de ouvir a avaliação de Ling Yi, Liu Ziyuan não refutou. Ela sentiu e disse: realmente. Olhando para o design original agora, ele era realmente ruim. Muito imaturo. Agora, Liu Ziyuan também é considerado uma figura mestra na indústria de joias. Continue aprendendo e melhorando. Olhando para o design original, era realmente ingênuo. Ling Yi estava certa. Ao longo dos anos, Liu Ziyuan tem sido um pouco estranha. Como seu design desajeitado poderia atrair um mestre do nível de Ling Yi? Acontece que tudo isso foi instruído por Jian Ye. Originalmente, Liu Ziyuan pensou que nos 4 anos em que Jian Ye desapareceu, ela havia se abandonado completamente e a ignorado. Mas depois desses 2 e-mails, Liu Ziyuan descobriu que nos últimos 3 anos, embora Jian Ye não estivesse ao seu lado, havia sombras de Jian Ye por toda parte. Área cênica de Wanhai. E agora o grupo de beleza colorida. Depois de um tempo, Liu Ziyuan balançou a cabeça e parou de pensar em Jian Ye. Não importa o motivo pelo qual Jian Ye o ajudou, isso ainda não compensou o fato de Jian Ye ter abandonado sua esposa e filha no começo. Se Jian Ye quiser ser paga, devolva o grupo de beleza Xuankai para Jian Ye. Basta pedir para ele parar de se incomodar. 4 anos atrás, Jian Ye se arruinou uma vez. Você quer destruí-lo uma segunda vez? Quando Zhou e outros viram Liu Ziyuan, todos admitiram que o design era desajeitado naquela época. Então eles fecharam a boca um por um. No entanto, todos ainda acreditam que mesmo que o design de Liu Ziyuan fosse muito ruim naquela época, ele deveria ter um grande potencial. Afinal, o talento de Liu Ziyuan é reconhecido em toda a cidade demoníaca. Ling Yi continuou a falar. Quando vi seu design na época, fiquei muito decepcionado. Depois de retornar à empresa, comecei a entrar em contato com o Sr. Jian Ye. Contei ao Sr. Jian Ye tudo sobre sua situação. Mas o Sr. Jian Ye não disse mais nada, apenas me pediu para entrar em contato com você e comprar seus trabalhos de design. Além disso, o Sr. Jian Ye pretende colocar seu design em nosso novo produto principal. Ao ouvir isso, Liu Ziyuan lembrou-se de que tal coisa realmente existia. Bem, é verdade.
Mas eu não sabia naquela época que você usaria isso na nova marca principal. Depois daquela noite, um mês depois, recebi seu convite. Deixe-me dar-lhe um projeto para o anel. Sua cotação na época era 300 mil. Para mim, naquela época 300 mil era muito dinheiro. Por isso, verifico as informações todos os dias para complementar o conhecimento sobre design. Em um mês, consegui ler nada menos que 30 livros. Centenas de desenhos foram feitos. Finalmente escolhi o mais satisfatório e dei para você. Quando Ling Yi ouviu as palavras de Liu Ziwan, ela apenas sorriu desamparadamente. Na verdade, discordo veementemente dos seus projetos. Naquela época, desencorajei fortemente o Sr. Jian Ye. Nossos novos produtos principais são todos produtos de alta qualidade, e os clientes são todos grupos fixos de pessoas. Se você mudar de designer repentinamente, perderá muitos clientes. Além disso, ainda é um designer que não é nem iniciante. Mas o Sr. Jian Ye ainda seguiu seu próprio caminho. De jeito nenhum, só podemos colocar esse design ruim em nosso novo carro-chefe. Depois de dizer isso, algumas pessoas bem informadas ao redor reagiram imediatamente. Eu lembrei. Foi depois do lançamento do novo produto que o grupo Van Cleef começou a usar o design de um designer pessoal para criar uma nova marca principal. Esta designer pessoal é Liu Ziwan, a antecessora da beleza deslumbrante. Parece que Jian Ye também vê o potencial de Liu Ziwan. Com apenas 300 mil yuans, ele comprou o design de Liu Ziwan. É um pouco chato. Sim, de acordo com o preço de mercado atual, uma parte do desenho de design de Ziwan foi vendida pelo altíssimo preço de 10 milhões, e uma participação de 10% nas vendas será adicionada. Olhando dessa forma, Jian Ye comprou o design de Ziwan por 300 mil yuans e ganhou muito dinheiro. As discussões das pessoas ao redor naturalmente chegaram aos ouvidos de Ling Yi. Depois de ouvir as palavras de todos, Ling Yi disse em um tom frio: ganhar muito dinheiro? Você sabe quanto dinheiro perdemos com aquela coletiva de imprensa? No lançamento do novo produto daquele ano, as vendas despencaram vertiginosamente. A perda de faturamento em apenas um ano chegou a mais de 60 milhões. Depois de ouvir as palavras de Ling Yi, todos na cena ficaram chocados. Qual é a situação? Depois de usar o design de Liu Ziwan, o grupo Van Cleef realmente perdeu 60 milhões? Impossível. Liu Ziwan é uma designer talentosa. Seu trabalho agora é muito procurado. Como o grupo Van Cleef pode perder dinheiro? A visão de mundo de todos foi um pouco subvertida. Liu Ziwan é um designer genial reconhecido. Suas obras não são anuladas. Voltando 10 mil passos, mesmo que as obras de Liu Ziwan não gerem dinheiro, é absolutamente impossível perder dinheiro. Claro, o mais surpreso na cena foi Liu Ziwan. Como uma lenda no círculo empresarial da capital mágica, em apenas 4 anos, ela criou com sucesso uma mulher forte com um império empresarial de mais de 1 bilhão. Liu Ziwan sempre confiou em seu próprio talento. Mesmo que seus primeiros trabalhos sejam imaturos, é impossível perder 60 milhões em sangue. Impossível. Absolutamente impossível. Sem esperar que todos refutassem, Ling Yi continuou. Ainda não acabou. O impacto naquela época foi enorme, abalando até mesmo outros produtos. Deixe os consumidores terem desconfiança e dúvidas. Naquela época, somado à queda do preço das ações, o grupo Van Cleef perdeu mais de 1 bilhão. Por causa do design de Liu Ziwan, o grupo Van Cleef perdeu mais de 1 bilhão em valor de mercado. Depois disso, o Sr. Jian Ye me enviou um e-mail. Está cheio de conselhos densos. Estas são todas as opiniões de clientes coletadas pelo Sr. Jian Ye. Ele resolveu o problema e me confiou a tarefa de transmiti-lo a você. O que ninguém sabe é que quando Jian Ye estava escrevendo este relatório de pesquisa, sou torturado pela doença há mais de 1 ano. Não é exagero dizer que Jian Ye estava ansioso para digitar. No entanto, para fazer Liu Ziwan entender e ver através, ele apenas cerrou os dentes e digitou mais de 100 mil palavras. Ele também entra em vários detalhes e apresenta várias sugestões a Liu Ziwan. Ao ouvir isso, o coração de Liu Ziwan afundou intensamente. Fiquei muito impressionado com esse livro de conselhos. As opiniões aqui dentro são inestimáveis. O conselho é muito pertinente. Não é exagero dizer que depois de ler o livro de sugestões, o nível de design melhorou de repente. Naquela época, Liu Ziwan pensou que este livro de conselhos foi escrito por Ling Yi para ela mesma. Portanto, até agora, Liu Ziwan tem grande respeito por Ling Yi. Não é exagero, se não houver um livro de sugestões, talvez não haja o grupo de beleza colorido hoje. Mas o que Liu Ziwan não esperava era: este livro de conselhos foi escrito por Jian Ye. Tenho agradecido a pessoa errada há muitos anos. Ele até reclamou que Jian Ye o ignorou nos últimos 4 anos. Até este momento, o coração de Liu Ziwan finalmente amoleceu. Ling Yi do outro lado continuou. O segundo lançamento de novo produto depois disso. O Sr. Jian Ye ainda adota o design de Liu Ziwan. Provavelmente porque o livro de sugestões do Sr. Jian Ye funcionou. Desta vez o design de Liu Ziwan é muito melhor que o da primeira vez. Ainda assim, ainda é uma perda. Desta vez, incluindo o preço das ações, perdeu 1 bilhão de yuans. E o Sr. Jian Ye coletou feedback dos clientes novamente e depois de classificar as sugestões, ele me pediu para transmiti-las a Ziwan novamente. Dessa forma, para cultivar Liu Ziwan, o grupo Van Cleef perdeu um total de quase 10 bilhões. Sr. Jian Ye, use os clientes de alta qualidade do grupo Van Cleef para ajudar a Ziwan a crescer. Use os recursos de alta qualidade dos clientes da Van Cleef para cultivar Ziwan. Então, eu apenas disse, se não houver o Sr. Jian Ye. Neste mundo, não existe absolutamente nenhum grupo de beleza Yuna. Pipa infantil. O seu chamado talento. É tudo apenas o Sr. Jian Ye, com dezenas de bilhões de dinheiro e muito trabalho duro. Capítulo 26. Depois que Ling Yi disse isso, a cena ficou sem precedentes. Todos pareceram surpresos.
Na verdade, todo mundo entende isso. Contar apenas com os recursos de clientes do grupo de joias Van Cleef é suficiente para transformar uma pessoa comum em um designer de joias de ponta. Os clientes do grupo Van Cleef são todos celebridades e têm suas próprias visões únicas sobre design de joias. Suas opiniões geralmente representam o feedback do mercado. Não é tão simples coletar as opiniões desses clientes. Socialites do povo, todo dia é cheio de oportunidades. Como pode haver tanto tempo livre para dar uma sugestão de joia? Portanto, não é difícil para todos pensarem que Jean Ye deve ter passado por muitas dificuldades naquela época para obter o feedback desses clientes. O povo já entendeu. Para ser honesto, há recursos como Jean Ye que não se importam com o custo. Qualquer um pode se tornar o atual Liu Ziyuan. Todos sempre pensaram que o sucesso de Liu Ziyuan não tinha nada a ver com Jean Ye. Todos confiam no talento excepcional de design de Liu Ziyuan. Mas agora que a verdade foi revelada, todos foram novamente esbofeteados. Como disse Ling Yi, o chamado talento de Liu Ziyuan é todo baseado no dinheiro de Jean Ye. Claro, quem ficou mais chocado com a cena foi Liu Ziyuan. Nesse momento, os olhos de Liu Ziyuan estavam um pouco opacos. Acontece que o talento do qual sempre me orgulhei é graças a Jean Ye. Acontece que nos últimos 4 anos, Jean Ye tem se ajudado silenciosamente. Não é de se admirar que Ling Yi tenha dito que sem Jean Ye, não haveria o grupo de beleza Shonkai. Originalmente, Liu Ziyuan zombou dessa frase. Afinal, ela é muito confiante em seu próprio talento. Mas depois de saber a verdade, Liu Ziyuan só conseguiu sorrir ironicamente. Talento? Que merda de talento. Acontece que Jean Ye pegou dezenas de bilhões e o ajudou a destruí-los. Isso se chama talento? Lembro-me de 4 anos atrás. Aconchegado nos braços de Jean Ye, eu desenhei 2 figuras ontem e elas eram tão feias. Sinto muito em mostrar a você. Naquela época, Liu Ziyuan estava interessado apenas em design. E Jean Ye disse com um sorriso depois de ouvir as palavras de Liu Ziyuan. Não é feio. Vi seu design e ele tem grande potencial. Real? Claro, eu prometo. Você deve ser um designer mundialmente famoso no futuro. Além disso, quero tornar seu design famoso no exterior. Finalmente eu vou comprá-lo e pedi-lo em casamento. Pare de se gabar. O área cênica de Wanhai que eu prometi da última vez ainda não me foi dado. Além disso, meu design é muito famoso no exterior. Você pode pagar por ele. Falando nisso, Liu Ziyuan sorriu docemente. Na verdade, você não precisa de uma ficha quando me pede em casamento. Assim que você falar, eu concordarei com a cabeça. Pensei que fosse uma brincadeira, mas Jean Ye percebeu um por um. Da floresta de pêssegos de 10.000 acres na área cênica de Wanhai, o atual grupo de beleza deslumbrante. Pensei que depois que Jean Ye fosse embora eu não teria mais nada a ver com ele. Mas, própria vida, mas cheia de sua figura em todos os lugares. Eu realmente odeio Jean Ye, então não quero que o grupo de beleza Xuan Kai tenha um relacionamento com Jean Ye, mas o talento em design do qual sempre me orgulhei. Na verdade, o crédito foi de Jean Ye. A cena estava extremamente silenciosa e ninguém falava. Até Zhou Lu, que ficou bravo com Jean Ye muitas vezes, ficou em silêncio por um longo tempo. No final, foi Zhou Lu quem quebrou o silêncio. Se Jean Ye for realmente como que a carta diz, eu te amo profundamente. Então por que ele ainda não apareceu? Por que você foi embora sem se despedir há 4 anos? Depois de ouvir as palavras de Zhou Lu, Liu Ziyuan não conseguiu responder, ela só pôde perguntar a Ling Yi sobre o paradeiro de Jean Ye. No entanto, Ling Yi também suspirou. Com licença. A diferença de nível entre mim e o Sr. Jean Ye é muito grande. Não consigo entrar em contato com ele diretamente. Portanto, não sei o paradeiro do Sr. Jean Ye. Todos ficaram desamparados e só conseguiram continuar lendo a carta, esperando descobrir o paradeiro de Jean Ye nela. Depois de ajudar você a criar uma beleza deslumbrante, ainda fico de olho em suas atualizações. Depois disso, criei um anel em seu nome para o concurso internacional belga de joias com diamantes. Este anel é chamado de Amor à Vida. Ao ver isso, alguém na multidão exclamou: o amor da minha vida. Esse é o trabalho da medalha de ouro no concurso belga de joias? De jeito nenhum. Lembro que esse anel causou um reboliço depois de participar da competição. Teve até um homem rico que daria um lance de 100 milhões para comprar esse anel. Mas o designer não vendeu. Eu me lembro. Naquela época, este Amor à Vida era muito popular em países estrangeiros. Foi classificado como o trabalho mais romântico da história do concurso belga de joias. Sim, a parte do anel de Amor à Vida é feita de ferro meteórico. Ouvi dizer que esse pedaço de meteorito extraterrestre só passará pela Terra uma vez em 10.000 anos e cairá apenas uma vez em 10.000 anos. A pedra preciosa incrustada no anel é um rubi de rocha profunda de baixo nível. Foi formado após centenas de milhões de anos no subsolo. A incrustação deste rubi é como uma lágrima de sangue. E o desenho de todo o anel tem o formato de capim-garça. Esta grama-garça é a mais representativa da acácia. Por isso, esse anel é elogiado pelos estrangeiros como a expressão que melhor representa o amor implícito do Oriente. Este anel tem um pseudônimo. Chama-se Esta Vida Não Muda. Capítulo 27. Depois de ouvir as palavras de todos, Liu Ziyuan mordeu os lábios e não disse nada. Nesse momento, ela finalmente entendeu. Porque depois do concurso internacional de joias da Bélgica, tantas empresas estrangeiras encontraram sua cooperação. Ele é claramente um designer pouco conhecido na China. Naquela época, pensei que fosse recomendado pela gangue de Ling Yi e pensei que fosse minha própria habilidade que movia os investidores estrangeiros. Mas eu não esperava que tudo isso fosse devido a Jean Ye. Jean Ye projetou seu próprio e o batizou de Liu Ziyuan.
Como resultado, os comerciantes participantes do concurso belga de joias perguntaram aos autores do prêmio de ouro. Dessa forma, Jian Ye ajudou Liu Ziwan a atrair com sucesso uma onda de tráfego. Foi também durante esse tempo que os pedidos do grupo de beleza deslumbrante de Liu Ziwan dispararam. O valor de mercado disparou. Não é de se admirar. Não é de se admirar que Ling Yi tenha dito que sem Jian Ye, não haveria grupo de beleza Shanghai. Jian Ye deu esses recursos a qualquer um. Então ele pode criar uma empresa com um valor de mercado de mais de 100 milhões em um curto período de tempo. Tudo que tenho agora foi dado por Jian Ye. Pensando nisso, Liu Ziwan sentiu como se houvesse uma enorme pedra em seu coração, o que a deixou sem fôlego. Obviamente foi Jian Ye quem abandonou sua esposa e filha. Obviamente nos últimos 4 anos, fui eu quem sofreu um desespero sem fim. Ele claramente tem um motivo para odiar Jian Ye. Vá culpar Jian Ye. Mas por que, já que Jian Ye se abandonou, ele fez essas coisas em segredo? As lágrimas de Liu Ziwan continuavam rolando em seus olhos, e seu coração doeu novamente. Vendo as lágrimas da boa irmã, Zhou Lu se adiantou para confortá-la. Ling Yi continuou. Você pode não saber. Embora o Sr. Jian Ye esteja em uma posição alta, ele é realmente um homem perfeito. Piano, equitação, vários jogos de bola, design, etc. Ele é de primeira. Portanto, ele pode projetar o seu próprio. Nomeou Liu Ziwan para participar da competição. Depois de ouvir a descrição de Ling Yi, todos ficaram mais curiosos sobre Jian Ye. Na verdade, para ser honesto, Jian Ye não é realmente um canalha. Afinal, Jian Ye ajudou muito Liu Ziwan ao longo dos anos. Vendo todos falando sobre Jian Ye, Zhou Lu não conseguiu deixar de falar. Em toda a cena, ninguém conhecia Liu Ziwan melhor do que ela. Ninguém pode entender melhor do que ela o sofrimento que Liu Ziwan suportou. Bom, Jian Ye ajudou Ziwan, mas essas coisas que Jian Ye fez ainda não foram suficientes para encobrir seus erros. Para Jian Ye, a vida de Ziwan está em apuros há 4 anos. Naquela época, Ziwan estava sem dinheiro e tinha uma criança esperando para ser alimentada. Devido à falta de nutrição por um longo período, Ziwan perdeu 5 quilos durante esse período. Ziwan já estava fraca, mas depois de perder peso, ela ficou ainda mais fraca. Ouvi pessoas dizerem que Ziwan trabalhou várias vezes, mas ela estava exausta no trabalho. Por causa de Jian Ye, Ziwan quase rompeu com seus pais. O tio Liu tem uma personalidade forte e se importa muito com o Face. E a filha, de quem ele sempre se orgulhou, engravida antes do casamento. Esta é uma grande humilhação para o padre Liu. Que ele seja completamente incapaz de levantar a cabeça diante da família Liu. E uma vez, o excelente Liu Ziwan aos olhos da família Liu era completamente uma piada naquela época. Essas experiências mesmo um homem grande pode não ser capaz de suportar. Mas Ziwan suportou isso por 4 anos. Depois de ouvir as palavras de Zhou Lu, o humor de Liu Ziwan ficou muito complicado. Ela realmente queria perguntar a Jian Ye na frente de Jian Ye. Por que você se abandonou em primeiro lugar? Mas Lu Jian não sabia do paradeiro de Jian Ye, nem Ling Yi. A única maneira de encontrar pistas é através da carta. Carta, continue lendo. Crianças, você se lembra? Naquela tarde, eu te dei um anel e disse que era falso. Você me pergunta se eu lhe darei um anel de verdade quando me casar. Naquela época você não esperou que eu respondesse, você mesmo disse. Você diz, mesmo que você não tenha nada, você se casará comigo. Enganar. Por que você não me deu tempo para responder? Se nos casarmos, eu te dou um dos anéis mais exclusivos do mundo. Este é um anel só para você. Se ainda houver uma chance. Eu realmente quero, e colocar seu anel com minhas próprias mãos. Escute você, eu gostaria de... Aqui a segunda carta também acabou. Olhando para o final da carta, Liu Ziwan já estava chorando. Como ela não conseguia se lembrar. Naquela tarde, ela olhou para Jian Ye com um olhar de desejo no rosto. Quando nos casarmos, você me dará um anel de verdade. Esqueça. Mesmo que não haja um anel de verdade, eu me casarei com você. Estou usando esse anel falso e ele também fica lindo. Quando ela disse isso, ela ouviu vagamente Jian Ye sussurrando. Enganar. Quando você se casar, eu lhe darei um anel de noivado que você nunca esquecerá. Com certeza. Naquela época, Liu Ziwan não levou isso a sério. Porque quando fizer um pedido de casamento no futuro, não importa qual anel Jian Ye enviar, ela nunca vai esquecer isso. No momento em que Liu Ziwan chorava como chuva, Lu Jian, que não havia falado, aproximou-se novamente. Ele foi até Liu Ziwan e pediu que alguém pegasse outra bolsa de arquivo. Abra a bolsa de arquivo. Dentro há um contrato e uma pequena caixa de anel. Senhorita Liu, o senhor Jian Ye me explicou. Quando você ler a segunda carta, deixe-me lhe dar estas 2 coisas. Dito isso, Lu Jian pegou a caixa do anel e a entregou a Liu Ziwan. Olhando para a caixa do anel em sua mão, Liu Ziwan a abriu lentamente. Quando a caixa do anel foi aberta, havia um anel de rubi dentro. Foi o que Jian Ye disse na carta, o amor de uma vida. Lu Jian continuou dizendo. Disse o senhor Jian Ye. Infelizmente, não na área cênica de Wanhai, em frente a 10.000 mu de floresta de pessegueiros, eu pessoalmente o preparei para você. Ele disse que lhe devia uma proposta de casamento. Naquele momento, Jian Ye estava deitado na cama do hospital com este anel de diamante vermelho na mão. Olhando para o anel, Jian Ye sorriu. Se você propõe casamento, pode imaginar as várias expressões de surpresa e espanto de Ziwan. Quando as flores de íris e pera estão chovendo, ele acena e diz sim. Mas Jian Ye sorriu, mas não conseguiu evitar derramar algumas lágrimas. Nesta vida, não tenho como propor casamento a Liu Ziwan. Portanto, Jian Ye escreveu novamente. Devo-lhe uma proposta de casamento. Se você tiver uma chance. Estou realmente pensando nisso. Eu quero me casar com você. Capítulo 28. Olhando para o anel por um momento, o passado com Jian Ye veio à mente de Liu Ziwan.
O ex-Liu Ziwan estava realmente feliz. Jian Ye e Liu Ziwan são meninos e meninas de ouro aos olhos de inúmeras pessoas. As duas são talentosas e lindas, e formam uma combinação perfeita. Na promessa original de Jian Ye e ela, eles também disseram que iriam se casar. Liu Ziwan é na verdade uma pessoa muito conservadora. Isso também decorre da educação de sua família. Mas depois de conhecer Jian Ye, Liu Ziwan decidiu que essa pessoa era seu futuro marido. Entregando-se a Jian Ye, Liu Ziwan não se arrependeu naquele momento. Tão cedo. Estou grávida. Mas Jian Ye desapareceu. Você pode dizer assim. Jian Ye ir embora sem se despedir é confiar nos seus e jogá-los no chão. Então, ao ver o anel de Jian Ye, Liu Ziwan conteve as lágrimas e depois de hesitar por um longo tempo, ainda não colocou. Que bom que Jian Ye se serviu. Mas isso não significa que ele possa perdoá-lo. O grande problema é devolver o grupo de beleza Xuankai para Jian Ye. Se Jian Ye tivesse feito o pedido de casamento há 4 anos, ele ficaria muito feliz e colocaria o anel sem hesitar. No entanto, as coisas são diferentes. Nos últimos 4 anos, muita coisa mudou. Depois de entregar o anel, Lu Jian fez outro contrato. Senhorita Liu, esta é a ordem do Senhor Jian Ye. Depois de ler a segunda carta, há também um contrato de transferência de ações para você aqui. É uma participação no grupo de joias Van Cleef. O Senhor Jian Ye detém 53% das ações. Agora, é tudo com você. Enquanto você assinar, você será o presidente do grupo Van Cleef. Lu Jian disse isso. Houve um alvoroço. Pessoal, vocês olham para mim, eu olho para vocês, e vocês parecem estupefatos. O quê? Jian Ye realmente quer dar a Liu Ziwan as 400 bilhões de joias Van Cleef? Minha mãe, eu sou idiota. Se Jian Ye apenas deu a área cênica de Wanhai como show, o que está acontecendo agora? O valor de mercado é de 400 bilhões. Jian Ye já assinou contanto que Liu Ziwan mova um dedo. Os 400 bilhões são dela. Eu realmente não consigo ver através de Jian Ye. O que ele está fazendo? Todos ficaram realmente chocados com esta cena. Eles queriam quebrar a cabeça, mas não conseguiam imaginar por que Jian Ye fez isso. Certamente. Agora, a nota de despedida de Jian Ye não revela claramente sua própria situação. Quando a quinta nota de despedida aparecer, todos saberão a verdade. Jian Ye está com uma doença terminal. Naquele momento, todos os enigmas e dúvidas serão resolvidos. Liu Ziwan não entrou em contato para aceitar o contrato. Ela enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos, e toda a sua pessoa recuperou o temperamento frio e glamouroso de antes. Parece que a pessoa que começou a chorar não é ela. Liu Ziwan também ficou muito confusa quando olhou para o contrato à sua frente. Por que Jian Ye está fazendo isso? A área cênica de Wanhai, com um valor de mercado de 200 bilhões, Jian Ye quer dá-la diretamente a si mesmo. Agora, a Jian Ye, uma das principais empresas do grupo com um valor de mercado de 400 bilhões, também assinou o contrato de transferência de ações. É realmente por culpa? Ou quer se exibir para se salvar? Não, ninguém usará 200 bilhões, 400 bilhões para um show. Depois de recuperar o ânimo, Liu Ziwan recusou novamente. Retire o contrato. Eu não vou assinar. Além disso, não sei o que você pensa, presidente Jian, é o mar de flores e é o grupo Van Cleef. Se for dito isso, ele realmente se sente culpado pelo que aconteceu naquela época e quer me enviar à empresa como compensação. Na verdade, não é necessário. O grupo de beleza Xuankai deve ser compensado. Depois disso, não entre em contato comigo novamente. Não quero mais ter nada a ver com ele. Depois que Liu Ziwan disse isso, ela saiu diretamente do portão da área cênica de Wanhai. Ela estava com medo de que se ficasse ali por mais tempo, ela realmente amoleceria seu coração. Realmente perdoará Jian Ye. Qual é o sofrimento que sofri nos últimos 4 anos? Ao ver Liu Ziwan sair, todos ao redor o seguiram rapidamente. O humor de Liu Ziwan está instável agora, e todos estão com medo de sua reação exagerada. E Lu Jian não ousou negligenciar e continuou seguindo todos. A tarefa que lhe foi dada por Jian Ye não foi concluída. Como ele ousa ir embora? Logo, Liu Ziwan, Zhou Lu e outros estavam sentados no táxi. Não voltei a noite toda, minha filha deve estar ansiosa. Embora haja uma babá para cuidar dela, Qian é muito apegada à mãe. Também é possível que a falta de amor paterno a tenha tornado particularmente apegada a Liu Ziwan. Assim que Liu Ziwan estava sentada no carro, ela de repente recebeu uma ligação de seu pai. Depois de atender o telefone, houve uma bronca bem ali. Liu Ziwan, onde você foi ontem? Na verdade, ele deixou Qian em casa para cuidar da babá. Você ainda tem algum senso de responsabilidade? Embora o pai de Liu Ziwan estivesse tão bravo que queria cortar relações com Liu Ziwan. Mas onde no mundo estão os pais cruéis? Depois de 4 anos, o pai de Liu Ziwan lentamente a perdoou. Ao mesmo tempo, a filha de Liu Ziwan também foi aceita. Quando não tenho nada para fazer, vou à casa de Liu Ziwan para ver Qian. Estima-se que quando cheguei em casa hoje, descobri que Liu Ziwan não estava, então liguei e repreendi. Ouvi meu pai. Liu Ziwan esfregou as têmporas e disse com o rosto cansado. A caminho. Quase lá. Depois de uma frase simples, Liu Ziwan desligou o telefone. 20 minutos depois, todos chegaram à casa de Liu Ziwan. Esta ainda é a casa que Liu Ziwan dividiu com Jian Ye, um beco antigo. Mais tarde, depois que Liu Ziwan fundou o grupo Xuankai, ele alugou uma casa inteira de 3 andares. Ela também estava ansiosa para que Jian Ye pudesse retornar. Assim que Liu Ziwan chegou em casa, ela viu seu pai mal-humorado sentado na porta. E a mãe está persuadindo Cici. Qian, que estava mal-humorada no início, mostrou surpresa no rosto depois de ver Liu Ziwan. Mãe,
Dizendo isso, Qian Qian se separou de sua avó e correu em direção a Liu Ziwan. Logo Qian Qian abraçou Liu Ziwan. Ao ver sua filha, o rosto de Liu Ziwan mostrou um sorriso muito perdido. Cici é obediente? Não causou problemas para a tia Liu, para a avó e para o avô? Tia Liu é a tia babá da família de Liu Ziwan. Depois de ouvir as palavras de Liu Ziwan, mãe Liu sorriu e caminhou em direção à porta. Onde está o problema? Cici é uma boa criança. O padre Liu ficou ainda mais bravo. Você também não se importa nem um pouco em ser mãe. Não importa quão boa seja a babá, ela não é uma mãe de verdade. Deixa a criança passar a noite sozinha com a tia babá. E você também é mãe. Liu Ziwan não explicou, mas todos ao redor a ajudaram a explicar. Senhor, Ziwan saiu por um motivo. Agora mesmo Jian Ye enviou uma mensagem para Ziwan. O que? Depois de ouvir isso, o padre Liu não conseguiu ficar parado. O que você disse? Jian Ye contatou Ziwan? Capítulo 29. O padre Liu deu um pulo antes que pudesse ouvir o que todos diziam. O que você disse? Jian Ye contatou Ziwan? O verdadeiro nome do pai de Liu era Liu Tianhua. A mãe de Liu Ziwan é Li Meilin. Ambos são nativos da capital mágica. Ao ver a grande reação de Liu Tianhua, todos ficaram chocados. Logicamente falando, depois de tanto tempo, não importa o quanto você odeie, isso deveria ter sido diluído pelo tempo. Ao ver seu pai tão animado, Liu Ziwan se sentiu impotente. Primeiro ela mandou a filha voltar para o quarto para descansar. Depois que Liu Ziwan sair, ela explicará. Pai, apenas um e-mail. Além disso, recusei tudo que ele me deu. Tenha certeza. Não serei tão estúpido quanto costumava ser. Mais tarde, Zhou Lu e outros disseram a Liu Tianhua que Jian Ye queria dar ações a Liu Ziwan. Depois de ouvir essas coisas, Liu Tianhua e sua esposa ficaram obviamente chocados. Eles não esperavam que Jian Ye fosse tão rico. Centenas de bilhões de dólares em... Isso pode ser classificado entre os 10 melhores de todo o verão, certo? Mas Liu Tianhua recuperou rapidamente o patrimônio de Jian Ye, que era de centenas de bilhões. Ele persuadiu com uma cara séria. Crianças, posso lhe dizer que você teve problemas com Jian Ye. Não é possível plantar uma segunda. Se ele te perseguir no futuro, você não deve ser coração mole. Na verdade, quando vocês dois estavam apaixonados, eu vi que Jian Ye não era uma boa pessoa. Ao ouvir isso, Liu Ziwan ergueu as sobrancelhas. Ela não entendia porque seu pai sempre teve uma opinião tão grande sobre Jian Ye. 5 anos atrás. Quando Liu Ziwan disse ao pai que estava apaixonada, seu pai não respondeu a princípio. Mas depois de um tempo, meu pai começou a se impedir de ficar com Jian Ye. No entanto, naquela época, Liu Ziwan amava Jian Ye e penetrava até os ossos. Como ele pôde deixar Jian Ye só por causa de uma palavra de seu pai? No período seguinte, quando ele trouxe Jian Ye para casa, seu pai nunca teve bons sentimentos por Jian Ye. Houve até algumas vezes em que Jian Ye não teve permissão para entrar em casa. Por isso, Liu Ziwan brigou com seu pai muitas vezes. Mas não sei o que meu pai está fazendo de errado, ele simplesmente odeia Jian Ye. No entanto, Jian Ye é muito generoso. Não tem o mesmo conhecimento que Liu Tianhua. Durante os festivais, costumo dar tabaco e vinho de boa qualidade ao meu futuro sogro. Claro, Liu Tianhua não aceitou. Liu Ziwan não entende por que seu pai tem tanto preconceito contra Jian Ye. Então, abra a boca para perguntar. Pai, você disse que já viu que Jian Ye não era uma boa pessoa? O que isso significa exatamente? Embora Jian Ye tenha abandonado a mim e Qian Qian depois disso. Mas naquela época, Jian Ye era muito atencioso. Exceto você, ninguém desgosta de Jian Ye. Liu Ziwan disse a verdade. Jian Ye é bonito, tem um temperamento excepcional, é gentil e prestativo. Naquela época, quase ninguém na vizinhança não gostava de Jian Ye, exceto Liu Ziwan. As pessoas ao redor ouviram a conversa entre pai e filha e imediatamente se interessaram. Sim, como futuro sogro. Como você pode odiar tanto o futuro genro? Liu Tianhua pegou um cigarro e olhou para Liu Ziwan com certa melancolia. Na verdade, não quero te contar sobre isso. Você esteve em um estado muito ruim ao longo dos anos. Tenho medo de lhe dizer, mas será um golpe para você. Você ainda se lembra que tinha um amigo chamado Li Yan? Depois de ouvir a pergunta de seu pai, Liu Ziwan assentiu. Lembrar. Eu tinha um bom relacionamento com ela, mas não sei porquê. Na minha festa de aniversário, ela nunca mais apareceu. Não atenda ao telefone também. Ouvi de uma amiga que ela foi a campo para se desenvolver. Quando Liu Ziwan estava na faculdade, ela não tinha muitos amigos, mas Li Yan era um deles. Sua partida repentina deixou Liu Ziwan triste por um tempo. Quando Liu Tianhua ouviu isso, ele não pôde deixar de bufar friamente. Vai se desenvolver no exterior? Acho que ela é culpada e não ousa encarar você. A razão pela qual não gosto de Jian Ye é porque um dia, eu vi Jian Ye e entrei no hotel com esse Li Yan. Eu não tinha muita certeza na época, então tive uma atitude ruim em relação a Jian Ye. Mas depois que você engravidou, Jian Ye desapareceu de repente. Eu sabia que estava certo quando vi. Este Jian Ye não é uma boa pessoa. As palavras de Liu Tianhua foram como um raio do nada. Sem mencionar Liu Ziwan, até as pessoas ao redor ficaram chocadas. Mais de uma dúzia de pessoas no local se entreolharam, com o queixo quase caindo no chão. O melhor amigo de Jian Ye e Liu Ziwan esteve no hotel? Oh meu Deus! Jian Ye trapaceou de novo? Antes na área cênica de Wanhai, todos pensavam que Jian Ye havia deixado Liu Ziwan por outros motivos. Embora também seja escória, pelo menos o personagem não é corrupto. Mas depois de ouvir as palavras de Liu Tianhua hoje, todos ficaram perplexos. Jian Ye realmente ainda tem esse tipo de relacionamento com a melhor amiga de Liu Ziwan? Real ou falso? A notícia foi tão explosiva que todos não conseguiam acreditar. Será que os sentimentos profundos das duas cartas anteriores de Jian Ye eram todos falsos? E depois de ouvir as palavras de seu pai, os olhos de Liu Ziwan imediatamente ficaram vermelhos.
Ela beliscou a ponta da roupa e não disse nada. Capítulo 30. Neste momento, Liu Ziwan sentiu uma dor no coração, como se tivesse sido picada por uma agulha. Ela nunca imaginou que sua antiga melhor amiga teria um relacionamento pouco claro com Jian Ye. Vendo que Liu Ziwan estava tão triste, Zhou Lu perguntou a Liu Tianhua enquanto a confortava. Tio Liu, tem certeza de que vê claramente? É realmente Jian Ye? Acabamos de ter uma breve compreensão da personalidade de Jian Ye através da carta dela. Logicamente falando, ele não deveria fazer uma coisa dessas. Depois de ler as duas cartas de Jian Ye, Zhou Lu também teve uma grande mudança na opinião de Jian Ye. Embora ela ainda dissuadisse seu melhor amigo Liu Ziwan de ficar com Jian Ye, mas ele não mais desgostará de Jian Ye. Vendo a ajuda de Jian Ye a Liu Ziwan nos últimos anos, Zhou Lu acha que mesmo que Jian Ye seja um canalha, ele ainda tem um objetivo e uma consciência. Depois de ouvir as palavras de Zhou Lu, Liu Tianhua bufou friamente. Eu li certo. Depois que Jian Ye desapareceu de repente, fui ao hotel para ajustar a vigilância. São eles. Falando nisso, Liu Tianhua disse novamente à filha. Pense nisso. Se ambos forem inocentes, por que Lian desapareceu sem deixar vestígios depois disso? Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Só há uma possibilidade. Ela está com a consciência pesada e por isso deixou a capital mágica. Ao ouvir isso, todos ficaram em alvoroço. Os bons sentimentos que eu tinha por Jian Ye agora se foram. Enquanto trai, arranja um amante ao mesmo tempo. Jian Ye. Isso foi feito repetidamente, mas ele tocou e entendeu. Claro, a parte mais triste da cena foi de Liu Ziwan. Ela apertou o peito e seu rosto ficou pálido. Esta é uma expressão de extrema tristeza. Neste momento, as lágrimas de Liu Ziwan pingavam no chão como gotas de chuva. Estou com Jian Ye há um ano. Durante todo o ano, Jian Ye é gentil e atenciosa, romântica e afetuosa. Normalmente na estrada, Liu Ziwan não conseguia deixar de espiar as beldades que passavam, mas Jian Ye não olhava para os lados. De acordo com o que Jian Ye disse na época, Liu Ziwan encheu os olhos de Jian Ye. Não consigo mais segurar ninguém. Mas Liu Ziwan não conseguia pensar nisso de qualquer maneira. Mesmo quando Jian Ye foi embora, ela nunca pensou que Jian Ye iria traí-la. E com minha melhor irmã, nos últimos 4 anos, todo o meu carinho e toda a espera por Jian Ye foram apenas uma brincadeira. Só uma brincadeira. Enquanto confortava Liu Ziwan, Zhou Lu explicou a todos. Você pode não saber. Este Lian foi nosso colega de classe na faculdade. Ele tem um relacionamento muito bom com Ziwan. No começo nós 3 éramos quase inseparáveis. Lembro-me de uma vez, na festa de orientação da escola de Liu Ziwan, o vestido acidentalmente se desfez. Se não fosse por Lian, Ziwan teria feito papel de boba. Além disso, havia rumores que eu não sabia de onde vinham, dizendo que Ziwan estava presa. Também fomos Lian e eu que a ajudamos a esclarecer. Ziwan também ficou muito triste com a partida repentina de Lian. Falando nisso, Zhou Lu suspirou. Você achou que Ziwan era tão bonita que deveria ser muito popular na faculdade? Na verdade não. Os meninos consideram Ziwan uma deusa, enquanto as meninas consideram Ziwan um espinho na carne. A universidade é uma sociedade pequena. A menos que você seja bonita, poderosa e rica, os outros provavelmente a tratarão como uma princesa. Caso contrário, pessoas como Ziwan, que são particularmente notáveis na aparência, mas têm pouco poder e dinheiro, são particularmente fáceis de serem alvos das garotas. Naquela época, além de mim e Lian, Ziwan quase não tinha amigos. Por isso, ela estava muito preocupada com Lian. Quando ela ouviu sobre Lian e Jian Ye, ela ficaria tão arrasada. Ao ouvir isso, todos entenderam. Por um tempo houve muita discussão no cenário novamente. Meu Deus! Depois que li as duas cartas de Jian Ye, pensei que Jian Ye desapareceu de repente por causa de algo indizível. Agora parece que penso demais. Depois de ler a carta, pensei que Jian Ye ainda tinha Ziwan em seu coração. Caso contrário, seria impossível fazer essas coisas nesses anos. Mas eu não esperava que Jian Ye fosse tão pouco receptivo. Como ele consegue fazer isso? Esta é a melhor irmã de Ziwan. O que você não consegue é sempre o melhor. Provavelmente é porque você tem medo de que algo aconteça com você. Então Jian Ye e esse Lian desapareceram de repente. É bem possível. Estima-se que eu tenha me lembrado da bondade de Ziwan novamente durante esse tempo. Então eu queria salvar Ziwan. Eu li a carta de Jian Ye antes, e ainda fiquei um pouco tocado. Acho que ele realmente ama Ziwan, mas agora parece, vamos esquecer isso. Todos balançaram a cabeça e suspiraram. Eu não esperava que esse tipo de coisa absurda que só vi na internet acontecesse com meus amigos. Esse Jian Ye realmente não é nada. O humor atual de Liu Ziwan caiu na caverna de gelo. O conforto das pessoas ao redor não conseguia chegar aos seus ouvidos. Ela quer ver Jian Ye agora. Quero desesperadamente ver Jian Ye. Ela queria perguntar, por que Jian Ye fez isso consigo mesma? Nesse momento o celular de Liu Ziwan tocou novamente. Outro e-mail. Liu Ziwan olhou para o celular com os olhos vermelhos e não pensou muito sobre isso. Ela abriu o e-mail imediatamente. Ela quer ver onde diabos está Jian Ye. Você tem que questioná-lo cara a cara. Capítulo 31. Ao ver a carta de Jian Ye, todos imediatamente se reuniram ao redor dela. Especialmente Liu Tianhua. Ele estava olhando fixamente para aquele momento, seu rosto cheio de raiva. Esse Jian Ye machucou sua filha de forma tão miserável. Você se importaria em me enviar um e-mail? Logo, o correio foi aberto e a carta de Jian Ye apareceu na frente de todos. Liu Ziwan agora está ansiosa para saber a localização exata de Jian Ye. Nem Lu Jian nem Ling Yi conseguiram descobrir o paradeiro de Jian Ye. A única maneira de encontrar pistas é através da carta. Desde que soube da situação de Jian Ye e Lian, a compaixão de Liu Ziwan por Jian Ye também foi completamente encerrada. Empatia e amor, trapaça, é uma questão
questão de princípio. Liu Ziwan pode perdoar qualquer coisa, só a traição não pode ser aceita. As pessoas continuaram a ler a carta. Ziwan, contando os dias, já passamos mais de 1000 dias e noites separados durante 4 anos inteiros. Sinto muito sua falta. Sinto muita falta de você. Não sei quantas vezes vasculhei o álbum de fotos e vi as fotos antigas. Se eu pudesse, gostaria de voltar 5 anos atrás e nunca mais te provocaria. Não quero que você fique triste novamente por minha causa. Quando Jianye escreveu esta frase, ela quase caiu no choro. Se há 5 anos eu não tivesse perseguido Liu Ziwan, as vidas desses dois não vão se cruzar. Então ela não terá mais que sofrer a dor de perder seu amado. Jianye conhece o personagem de Liu Ziwan. Se ela morrer, Liu Ziwan nunca sairá das sombras pelo resto de sua vida. Depois de ler as palavras da carta, Liu Ziwan apertou a palma da mão e mordeu os lábios vermelhos. E Liu Tianhua, que estava ao lado, bufou com raiva depois de ver essas palavras. Esse garoto. É bom dizer coisas boas. Esse tipo de homem bonito e de mente flexível é o que tem mais truques e menos honestidade. As pessoas ao redor também ecoavam Liu Tianhua. Lu Jian era o único que estava ali sem jeito, enxugando suor. Ele conhece a personalidade de Jianye. É impossível fazer algo como traição. A carta continuou olhando para baixo. Tantos dias longe de você. Sinto falta de vocês dois. Preocupar com você novamente. Você é puro de coração, gentil e simples. Como você conhece a crueldade do mundo exterior? Como você conhece a escuridão das pessoas lá fora? Como você pode lidar com isso sem mim ao seu lado? Lembro-me de que quando estávamos juntos você gostava de me contar histórias sobre sua faculdade. Encontrei alguém para investigar na universidade. Você é uma flor da escola bem merecida. Ela é a deusa dos sonhos da maioria dos meninos. Lembro-me de quando você disse que muitos meninos foram transferidos para seu departamento por sua causa. Para isso também comi vinagre por muito tempo. Na universidade. Por causa de suas boas notas, aparência excelente e excelente tutoria. Torne-se objeto de discussão na escola. No entanto, também se tornou objeto de inveja aos olhos das meninas. O ciúme é um monstro que devora toda a razão humana. Em breve, você estará sendo isolado por essas garotas. Vendo isso, nem todos ficam felizes. Liu Ziwan é realmente muito angustiante. Ele não só foi ferido pelo grande canalha Jianye, mas também ficou isolado assim na faculdade. Essa garota é realmente protetora. Quando Liu Tianhua viu isso, ele se virou para olhar para sua filha. Ele queria dizer algo, mas depois de abrir a boca, nada saiu. É que meus olhos estão cheios de dor. Vendo isso, Liu Ziwan conteve as lágrimas e disse: Na escola naquela época, exceto Lian e Zoulu, eu não tenho amigos. Mesmo que eu tome a iniciativa de ajudá-los. Mesmo que eu tome a iniciativa de demonstrar meu amor, a troca é ignorância e indiferença. Falando nisso, a tristeza no rosto de Liu Ziwan ficou ainda mais forte. No meu coração, o status de Lian é o mesmo de Zoulu, meu amigo de longa data. Eu estimo muito meu amigo Lian. Olhando para Liu Ziwan com flores de pera e chuva, todos suspiraram em seus corações. De fato, Jian e Lian não estão claros. Isso é um golpe duplo para Liu Ziwan. A carta continuou dizendo: Você disse então. Seu único melhor amigo na escola. Um deles é Zoulu. Um deles é Lian. Depois de se formar na faculdade, Zoulu foi para o exterior. Lian está hospedado na capital mágica com você. Ao ouvir isso, alguém disse com desdém: Jianye está com vergonha de mencionar Lian? Ele não está com vergonha? Ele não acha que não sabemos sobre ele e Lian, certo? Deus, enquanto fingia ser afetuoso, traição. Eu realmente vomitei. É uma pena que eu ainda esteja ajudando ele na área cênica Wanyai. Eu realmente quero me dar um tapa 2 vezes. Vocês todos sabem que Lian é o melhor amigo de Ziwan. Como vocês ainda podem fazer uma coisa dessas? Ziwan, não leia. Escute aqui, se Jianye receber algum e-mail no futuro, apenas apague e bloqueie. Liu Ziwan não falou, a carta continuou dizendo. Mais tarde, na sua introdução, eu também conheci Lian. Durante a conversa, descobri que Lian pisou em você intencionalmente ou não. E você simplesmente riu disso. Você diz, essa é a personagem dela. Então, depois disso, providenciei que alguém investigasse. Em menos de um dia, encontrei todas as informações sobre Lian. Originalmente, eu não queria te contar, porque sinto que comigo ao meu lado no futuro eu irei proteger você. Mas depois, receio que não. Ziwan, você tem que entender uma coisa, nem toda gentileza neste mundo pode ser recompensada. Capítulo 32. Ao ver as palavras de Jianye, o rosto de todos mostrou desdém. Se alguém que não conhece ler esta carta de Jianye, estima-se que Jianye seja realmente uma pessoa apaixonada. No entanto, Jianye não só não era afetuosa, como até ficou com uma boa amiga de Liu Ziwan. É nojento. Portanto, quando todos viram as palavras afetuosas de Jianye, eles só sentiram náuseas. Liu Ziwan olhou para a carta e, embora estivesse triste, ficou confusa. Jianye disse na carta que temo não poder me proteger no futuro. O que isso significa? Será que já que Jianye escreveu esta carta, ele não pretendia pedir perdão a si mesmo? Sem ter ideia, Liu Ziwan continuou a ler a carta. A narrativa de Jianye é muito estável, fazendo com que as pessoas pareçam ter voltado no tempo. Todo mundo parece ver não letras, mas cenas. No ano seguinte, por causa de um treinamento militar, todos na escola conheceram Liu Ziwan. A instrutora que estava treinando você naquela época olhou para o rosto de Liu Ziwan por um longo tempo e então disse, estranho, por que você ficou no sol por meio mês e ainda está tão branco? Essa frase fez todos na cena caírem na gargalhada e Liu Ziwan também corou.
Depois, toda vez que saíam para um exercício, muitas pessoas olhavam secretamente para a festa onde Liu Zion estava. Mais e mais pessoas dizem que a Universidade Modu tem uma flor escolar. No entanto, Liu, que tem uma aparência excepcional, não é bem visto pelas garotas, especialmente pelas garotas do quarto de Liu Zion. Embora não digam isso superficialmente, eles estão quase loucos de ciúmes de Liu Zion. Ao ver isso, o nariz de Liu Tianhua ficou um pouco azedo. Da infância até a idade adulta, minha filha tem sido sua própria joia. Liu Zion é inteligente e sensata desde criança e é profundamente amada por professores e alunos. Entretanto, como disse Jian Ye, uma universidade é uma pequena sociedade. O coração humano é muito mais complicado do que o ensino médio e o ensino fundamental. A excelência será invejada. Depois que minha filha foi para a faculdade, quando ela voltava para casa toda semana, ela dava boas notícias em vez de más. E eu tolamente levei isso a sério. Meu próprio pai é incompetente. Em vez disso, o irresponsável Jian Ye investigou detalhadamente. A carta continua abaixo. Várias garotas no quarto de Liu Zion falavam todas as palavras ruins de Liu Zion pelas costas. Olhe para Liu Zion, que finge ser pura o dia todo. Pura na superfície. Acho que ela está se divertindo em particular. Eu não quero lidar com esse tipo de garota. Quem está fingindo ser vista o dia todo? Eu também acho, né? Quem entre vocês quer viver na cama com ela? Eu não quero. Não quero vê-la assim que abrir os olhos. Entre eles, Lian foi quem repreendeu mais ferozmente. Ao ver isso, os rostos de todos ao redor ficaram cheios de pontos de interrogação. Até Liu Zion ficou um pouco atordoado. Lian disse coisas ruins sobre si mesma pelas costas? Como isso é possível? Ela tem um relacionamento tão bom com Lian. Como ela poderia se isolar dos outros? Logo todos olharam para Zolu. Afinal, Liu Zion, Zolu e Lian eram inseparáveis na faculdade. Diante dos olhos de todos, Zolu franziu a testa e disse: não tenho muita certeza. Na verdade, eu tinha um bom relacionamento com Zion naquela época. O relacionamento com Lian também é de uma amizade normal. Quando saía, Zion sempre tinha que levar Lian com ela. Para saber o segmento, todos continuaram a olhar a carta. Mais tarde, Liu Zion cantou uma música durante o treinamento militar, e sua voz doce fez todos os alunos do sexo masculino da época ferverem. É justamente por causa dessa época que Zion foi reconhecida por todos como a flor da escola da Universidade da Cidade Mágica. No entanto, Lian e os outros ficaram irritados. Originalmente, todas as danças que eles prepararam cuidadosamente foram roubadas por Liu Zion, e o rosto de Lian estava cheio de ciúmes naquele momento. Liu Zion gosta de estar no centro das atenções, certo? Bem, vou deixá-la mostrar o suficiente. Logo, Lian assumiu a liderança e apresentou uma proposta que poderia fazer Liu Zion morrer na frente de milhares de novos alunos. Eles convidaram Liu Zion para a festa de boas-vindas e depois pregaram peças no vestido de Liu Zion. Naquela época, Liu Zion subiu ao palco, o vestido estava rasgado e desapareceu, e ela morreu no local. Vendo isso, o cérebro de todos não é suficiente. Qual é a situação? De acordo com a carta de Jian Ye, essa Lian não só não considerava Liu Zion uma amiga, como também ficou com ciúmes pelas costas dela e incriminou Liu Zion. E Jian Ye disse que o vestido de Liu Zion também eram as mãos e os pés de Lian? Como pode ser isso? Não muito tempo atrás, Liu Zion também disse que na festa Lian ajudou Liu Zion, o que fez com que Liu Zion não morresse no local. Leia a carta de Jian Ye. Liu Zion de repente caiu na memória. Quando vi esta carta, lembrei-me dela. Naquela época, eu não conhecia Lian e os outros. No quarto, eles também me ignoraram. Quando eles vinham até mim, a maioria me pedia para abrir a água para eles e fazer recados para comprar coisas. Falando nisso, Liu Zion riu autodepreciativamente. Naquela época eu queria me integrar muito a eles, então coloquei minha postura relativamente baixa. Liu Zion continuou. Então, uma noite Lian, que nunca tinha falado comigo, de repente me encontrou. Ela quer que eu participe da dança em grupo na festa de orientação. Recusei no início, mas Lian me convenceu muitas vezes e no final, independentemente da minha opinião, ela se inscreveu diretamente para mim. Naquela época, Liu Zion achava que Lian era bondoso. Mas depois de ler a carta de Jian Ye, Liu Zion também começou a se perguntar: se Lian for realmente caloroso, por que não entrar em contato consigo mesmo assim que a escola começar? Por que você se arrastou para a festa depois de ficar isolado por 1 mês e meio? Será que Lian realmente fez isso quando seu próprio vestido desabou? Pensando nisso, Liu Zion só sentiu um arrepio no corpo. Capítulo 33. As palavras de Liu Zion também despertaram especulações em todos. Por que sinto que meu cérebro não é o suficiente? Jian Ye não teve um caso com Lian? Então por que ele criticou Lian na carta? Não sei, mas se Lian for realmente como Jian Ye disse na carta, seria nojento. Meu Deus! Sinto-me cada vez mais angustiado por Zion, porque conheci 2 pessoas assim. Eu tenho que dizer, Zion é muito forte. Se fosse eu teria desmaiado muitas vezes. Só espero que Zion termine logo com esse canalha do Jian Ye. Caso contrário, ele vai dar um tapa em Zion no futuro. O outro lado. Lindo país. Hospital Privado Shanfang. Na unidade de terapia intensiva, a situação de Jian Ye se tornou cada vez mais difícil. Agora ele foi mandado para o pronto-socorro novamente. A doença de Jian Ye é assim. O primeiro segundo pode estar bem, mas no segundo seguinte, a pessoa pode ter ido embora. Jian Ye persistiu por tanto tempo, tudo porque queria ver mais a mãe e a filha de Liu Zion e ajudar mais Liu Zion.
Do lado de fora do pronto-socorro, o secretário Ye esperava ansiosamente. Ele apenas rezou para que Jian Ye sobrevivesse dessa vez, embora o médico tenha dito que Jian Ye ainda tem 1 mês de vida. No entanto, esta é uma estimativa otimista dos médicos. Se a condição piorar, haverá perigo de vida a qualquer momento. Enquanto o secretário Ye esperava, seus subordinados também repassaram as notícias de Liu Ziwan e outros na capital mágica. Depois de ler a passagem, o secretário Ye sentiu apenas que uma pedra estava bloqueando seu peito. Eles realmente entenderam errado que o senhor Jian Ye traiu Lian? Quão ridículo é isso? Não conte a mais ninguém. Até ele consegue ver o quão profundo é o amor do senhor Jian Ye por Liu Ziwan. Até seu corpo está tão fraco que ele não consegue nem levantar as mãos. Mas ele ainda insistiu em ajudar Liu Ziwan a coletar feedback dos clientes. Então escreva um por um e entregue para Ling Yi. Embora Jian Ye esteja agora com uma doença terminal, ele ainda se importa com a mãe e a filha de Liu Ziwan. Para que sua filha saiba no futuro, há um pai que é apaixonado por ela. Jian Ye começou a desenvolver o hábito de escrever um diário há 3 anos, quando sua filha Qian Qian nasceu. A escrita de Jian Ye é muito boa, e ele já publicou vários livros antes. Entretanto, no diário escrito para sua filha, Jian Ye não tinha palavras tão belas. É tudo genuíno. Muitas vezes, Jian Ye ficava tão triste que não conseguia segurar uma caneta enquanto escrevia. Não tenho medo da morte, mas tenho medo de não poder mais acompanhar Liu Ziwan, e tenho medo de não poder mais acompanhar sua filha. Minha filha ainda é tão pequena que não a abracei desde que ela nasceu. Nem uma vez. Só um abraço já faz bem. O secretário Ye sabia que Jian Ye havia feito tudo pela mãe e pela filha de Liu Ziwan, mas o secretário Ye ainda não podia agir precipitadamente. Em primeiro lugar, ele é apenas um secretário e não está qualificado para contatar Liu Ziwan por iniciativa própria. A razão pela qual posso conhecer a dinâmica da capital mágica é toda organizada por Jian Ye, para que eu possa conhecer a dinâmica de Liu Ziwan na capital mágica a tempo. Em segundo lugar, Jian Ye pediu isso muitas vezes. Não quero que Liu Ziwan e sua filha vejam o que ela está fazendo agora. Como o maior orador da economia mundial, o gênio econômico mais destacado da era contemporânea, Jian Ye certamente tem seu orgulho. Eu respeito Jian Ye como um professor, como um pai. Como posso desobedecer às ordens de Jian Ye? Agora só posso esperar que Jian Ye acorde logo e conte a verdade a ela. Vamos falar sobre a cidade mágica. Liu Ziwan só sentiu o mundo girar por um tempo. Se o que Jian Ye disse é verdade, esse coração é muito frio. Nos últimos anos na faculdade, tratei Li Yan como minha própria irmã, mas aos olhos dos outros, ele é apenas uma piada. Entretanto, se Li Yan realmente tinha um relacionamento pouco claro com Jian Ye, por que Jian Ye contou a verdadeira face de Li Yan na carta? Se os dois são inocentes, como o pai poderia ver Jian Ye entrando no hotel com ela? Meu pai não era mentiroso, e não havia necessidade de caluniar um jovem que ele nunca conheceu. Essas questões incomodaram Liu Ziwan, e ela continuou a ler. Depois Li Yan, Liu Ziwan e outros compareceram à reunião de orientação da escola. A festa estava prestes a começar. Liu Ziwan, que raramente participa de grandes festas, apertou a palma da mão nervosamente e um pouco de suor apareceu em sua testa. E Li Yan estava de lado, olhando friamente para Liu Ziwan, com profunda provocação em seus olhos. Ela está esperando para ver um bom show, mas é uma pena. Quando Liu Ziwan e os outros estavam prestes a subir ao palco, o conselheiro de repente encontrou Li Yan. Esta festa é muito importante. Muitos líderes da escola vieram assistir. Você está ensaiando há tanto tempo. Tome cuidado para não errar. Caso contrário, vocês não terão chance na competição de bolsas de estudo deste ano. Ouvindo isso, Li Yan ficou atordoada por um longo tempo. Suas condições familiares não são muito boas. Ela também está ansiosa para ganhar uma bolsa de estudos como sua própria taxa de vida. Sem esperar que Li Yan parasse, Liu Ziwan e outros já chegaram ao poder. Não tem como. Li Yan só pode engolir a seco e seguir. No meio da apresentação, Liu Ziwan realmente teve um problema. Para conseguir uma bolsa de estudos para si mesma, Li Yan cerrou os dentes e quando o público não estava prestando atenção, ela foi até o lado de Liu Ziwan e a ajudou com as roupas. Vendo isso, Liu Ziwan pareceu entender. Quando Li Yan subiu no palco, seu rosto não estava nada bonito. No entanto, quando a situação se tornou urgente, Liu Ziwan ficou nervoso e naturalmente não pensou em outros aspectos. Agora pense nisso. Li Yan é realmente muito problemático. Capítulo 34. Depois de ler esta parte, todos também suspiraram. Inesperadamente, Liu Ziwan sempre pensou que Li Yan, que era próxima como uma irmã, estava na verdade atrás dela, com esse tipo de cara. A universidade é de fato uma sociedade pequena. Se Liu Ziwan é extraordinária, quem ousaria isolá-la? Quem ousa ter ciúmes dela? O rosto de Zhou Lu corou um pouco depois de ler esta passagem, mas agora ela não agiu precipitadamente. Se as palavras de Jian Ye podem ser acreditadas ou não, é algo que precisa ser dito. A multidão continuou a ler a carta. Após esse incidente, Li Yan e Liu Ziwan se tornaram amigos. E este é o primeiro amigo que Liu Ziwan conheceu depois de ir para a faculdade. No entanto, como amigo, Li Yan não apenas não ajudou Liu Ziwan de forma alguma, mas também frequentemente pediu dinheiro emprestado a Liu Ziwan. Às vezes, o salário de Liu Ziwan não é suficiente, e ela até rende os dentes para emprestar dinheiro a Li Yan. Aos olhos dela, Li Yan é uma amiga muito importante. Mesmo que seja para arrecadar dinheiro, ela terá que emprestar para ela.
Ao ver isso, um sorriso irônico apareceu no rosto de Liu Ziwan. Parece que a investigação de Jian Yi é bastante cuidadosa. Ele até sabia sobre emprestar dinheiro para Li Yan. Li Yan é uma pessoa que ama muito Face. Aos olhos dela, pedir dinheiro emprestado é algo vergonhoso. Por isso, ela continuou dizendo a Liu Ziwan para não lhe contar sobre pedir dinheiro emprestado. Já que Jian Yi pode investigar esse assunto, isso significa que Jian Yi provavelmente não incriminou Li Yan. Li Yan é de fato um vilão que faz uma coisa cara a cara e outra pelas costas. Depois de tirar conclusões, o coração de Liu Ziwan estava vazio. A pessoa em quem ele confiou por tantos anos na verdade odeia a si mesmo secretamente. Depois disso, Li Yan manteve amizade com Liu Ziwan por um lado e por outro lado, falava mal de Liu Ziwan secretamente pelas costas. O mais extremo foi quando Li Yan espalhou rumores de que Liu Ziwan estava sendo cuidada. Assim que esse incidente veio à tona, imediatamente causou sensação em toda a escola. A popularidade de Liu Ziwan é realmente muito alta. Todos, independentemente de ser verdade ou mentira, espalham boatos um após o outro. Logo, Liu Ziwan deixou de ser a deusa de toda a escola para se tornar o assunto de todos depois de uma refeição, onde Liu Ziwan suportou isso. Depois de hesitar por um longo tempo, ela decidiu chamar a polícia. Esse movimento assustou Li Yan. Se Liu Ziwan chamar a polícia e a polícia descobrir que ela é quem espalhou os rumores, embora ela não precise ir para a cadeia, ela definitivamente perderá suas próprias qualificações de pesquisa. Então, depois disso, Li Yan começou a esclarecer para Liu Ziwan. Ele também trouxe muitas evidências de que Liu Ziwan estava frequentemente na biblioteca e no dormitório. Isso fez com que todos se calassem. Neste ponto, Jian Yi apresentou tudo o que Li Yan está fazendo nos bastidores. Depois de ler isso, Liu Ziwan entendeu tudo. Acontece que a suposta amizade entre ele e Li Yan era tudo uma brincadeira. Na carta, Jian Yi aprendeu uma boa lição para si mesma. Nem toda gentileza será recompensada. Então por que ele disse que não poderia mais se proteger no futuro e se tornou mais vigilante? O que isso significa? Além disso, meu pai também viu Jian Yi e Li Yan indo para o hotel. Liu Ziwan pensou sobre isso, mas ainda não tinha ideia. Para verificar melhor, Zhou pegou seu celular e ligou para sua ex-colega de classe. Logo, o riso veio do telefone. Irmã Zhou, o que faz você me ligar pessoalmente? Alguma instrução? Zhou tem uma boa formação e muitas pessoas na universidade a elogiam. A voz de Zhou estava fria, e ela disse tudo o que Li Yan havia feito. Você, Li Yan e Liu Ziwan são colegas de quarto. Diga-me honestamente, essas coisas acontecem ou não? Se você ousar dizer uma palavra de pânico, você sabe as consequências. Zhou tem uma família rica e é quase impossível encontrar um pequeno balconista. Ao ouvir a ameaça de Zhou, a garota oposta de repente começou a chorar. Zhou, irmã Zhou, não me entenda mal. Todas essas coisas foram propostas por Li Yan e todas foram feitas por Li Yan, independentemente do nosso negócio. No máximo, simplesmente ignoramos Liu Ziwan no começo. Tenho contatado Ziwan todos esses anos e quero me desculpar com ela. Depois de desligar o telefone, a cena ficou um pouco silenciosa. Jian Yi estava certo. Li Yan encontrou Liu Ziwan com malícia. Logo, alguém falou. Então o tio Liu também viu Jian Yi e Li Yan indo para o hotel juntos. Como você explica isso? O tio Liu disse que viu a pessoa certa. E ele foi ao hotel para perguntar. São só os dois. TSK. Homem e viúva sozinhos vão para o hotel. Eu realmente não entendo. Meu Deus, meu cérebro realmente não é o suficiente. Eu realmente quero explodir minha cabeça. Liu Ziwan levantou a mão, gesticulando para que todos parassem de discutir e continuassem lendo a carta. A essa altura, a carta já chegou ao fim. Ziwan, este é o amigo em quem você sempre confiou. Você sabe, na véspera do seu aniversário, ela também saiu comigo uma vez sozinha, no Hotel Kaysars. Vendo isso, Liu Tianhua falou de repente. Sim, está certo. Eu vi duas pessoas entrando neste hotel naquele momento. Capítulo 35. Liu Tianhua ficou muito impressionado. Naquele dia, ele saiu para escolher um presente de aniversário para sua filha. No caminho para casa, encontrei Jian Yi e Li Yan e entrei no Hotel César. Liu Ziwan mostrou a Liu Tianhua uma foto de Jian Yi. E Jian Yi parecia bonito e extraordinário. Liu Tianhua ficou muito impressionado. Então ele reconheceu Jian Yi de relance. No início, Liu Tianhua estava apenas desconfiado. Mais tarde, Liu Ziwan levou Jian Yi para casa para visitar seus pais. Quando Liu Tianhua viu Jian Yi, ainda havia um nó em seu coração. Foi por isso que ele tentou persuadir a filha a não deixá-la ficar com Jian Yi. No entanto, quando sua filha perguntou por que Liu Tianhua não soube dizer. Afinal, ele estava com pressa, não tinha 100% de certeza e não havia provas. Como Jian Yi pôde admitir isso? Desde então, Liu Tianhua nunca mais teve uma boa visão de Jian Yi. Mas Jian Yi não se importou. Todo ano, durante o Ano Novo Chinês e os festivais, ele levava Liu Ziwan para casa para jantar. Toda vez que eu comprava para mim e minha esposa, eu comprava alguns suplementos, um pouco de tabaco e álcool. Todos os vizinhos disseram que Jian Yi é um bom genro, muito mais devotado que seus filhos. Justo quando Liu Tianhua pensou que tinha lido errado naquele dia e estava prestes a aceitar Jian Yi desapareceu de repente. Até hoje, Liu Tianhua ainda está bravo com Jian Yi. Liu Ziwan e todos queriam saber por que Li Yan pediu para Jian Yi ir ao Hotel César. É realmente como todos imaginavam. Jian Yi trapaceou? Esta carta é uma carta de confissão? Quer pedir perdão a Liu Ziwan? Todos ficaram sem entender nada e continuaram lendo a carta. Ela me pediu para encontrá-la no Kaysars naquela época. Ela disse ao telefone que queria falar comigo sobre algo muito importante. Logo cheguei ao Kaysars Hotel. Depois de chegar ao Kaysars Hotel, sentamos no café no segundo andar para conversar. Li Yan mencionou seu negócio intencionalmente ou não? Foi o que ela disse na época.
Você sabia? Ziwan era muito popular durante nossos dias de faculdade. Em um semestre vi mais de uma dúzia de garotos ao lado dela. Claro, não sei como esses garotos são relacionados a ela. Você não sabe? Ouvi dizer que Liu Ziwan foi cuidada por alguém quando ela estava na faculdade. É verdade, muitas pessoas em nossa escola sabiam disso na época. Liu Ziwan não é tão simples na superfície. Eu só pensei que você era tão bonito, eu não suportaria ser enganado por ela, então eu gentilmente te lembrei. Deixe-me dizer, para a festa de aniversário de Liu Ziwan amanhã, ela secretamente convidou um suposto namorado de seus tempos de faculdade. É nosso monitor. Vendo isso, Liu Ziwan cerrou os punhos com raiva. Esse Li Yan é realmente enganador. Quanto a esse líder de esquadrão, eu não o convidei de forma alguma. E ele não tem nenhum namorado, segundo rumores. Este monitor costuma ser desleixado e sua vida privada é ainda mais caótica. Ouvi dizer que esse líder de esquadrão ainda está perseguindo várias garotas ao mesmo tempo. Naquela época, Li Yan ainda estava tentando se igualar ao monitor. No entanto, Liu Ziwan recusou severamente. Naquela época, Liu Ziwan não pensou muito sobre isso, mas agora, quando pensa nisso, ela fica simplesmente apavorada. Essa Li Yan está tentando se destruir. Depois que Li Yan disse isso, ela não me lançou um olhar caloroso. Não me entenda mal, não estou falando mal de Liu Ziwan. Só não quero que um bom garoto como você seja atrasado por Liu Ziwan. Depois de ouvir suas palavras, senti uma explosão de humor. Alguns meses atrás, investiguei todas as circunstâncias de Li Yan. Naturalmente, ela sabia que os fatos que ela disse eram todos absurdos. Claro que mesmo sem a investigação, eu teria acreditado em você como pessoa. Porque no meu coração, você nunca fará essas coisas. Eu acredito em você. Essas 4 palavras curtas feriram profundamente os olhos de Liu Ziwan. Eu acredito em você. Comparado com Jian Ye, ele se sentia envergonhado. Jian Yening está disposta a escolher acreditar em si mesma incondicionalmente. No entanto, quando ele soube que Jian Ye e Li Yan haviam entrado no hotel, antes que pudesse confirmar, ele desistiu de Jian Ye em desespero. Sim, porque não posso confiar em Jian Ye. Liu Ziwan quase se entregou a Jian Ye e tinha 10.000% de confiança nele. Entretanto, depois que Jian Ye saiu silenciosamente, o coração de Liu Ziwan ficou particularmente vulnerável. Depois que Jian Ye foi embora, o coração de Liu Ziwan gradualmente se fechou. Depois de ouvir as palavras de Li Yan, joguei os materiais de investigação de algum tempo atrás na frente dela. Quando ela viu a informação, seu rosto mudou de azul para roxo. Finalmente, ela fugiu do hotel. Antes, não vou ficar com esse tipo de pessoa. Mas afinal, ela é seu único consolo espiritual na vida universitária. Não é difícil se livrar de um Li Yan. Mandá-la para a prisão também foi fácil. No entanto, se você sabe que Li Yan, que sempre foi considerada uma irmã por você, é tão nojenta e conspira contra você nos bastidores, como você deve estar triste. Por você eu não lidei com Li Yan. Eu pensei na época. Você nunca precisa saber desse tipo de merda. Eu vou ajudar você a detê-los todos. No entanto, não posso mais ficar com vocês. Você tem que encarar essas coisas. Não posso te proteger de agora em diante. Cuide-se. Sua gentileza será contida no futuro. Nem toda boa vontade pode ser recompensada. Outros virão com malícia. Capítulo 36. Neste ponto, a carta chega ao fim. As palavras de Jian Ye também ficaram profundamente gravadas na mente de todos. De acordo com a descrição de Jian Ye, ele não apenas não teve um caso com Li Yan, mas também ajudou Liu Ziwan a afastar essa amiga mariposa. A razão pela qual eles foram ao hotel foi porque Li Yan convidou Jian Ye com antecedência. Depois de ler a carta, ninguém no local falou, especialmente Liu Tianyua. Nesse momento, ele franziu a testa, seus olhos pareciam estar pensando. Será que ele realmente entendeu mal Jian Ye no começo? Depois de muito tempo, Lu Jian quebrou o silêncio. Todos, posso lhe assegurar meu caráter. Nós, Sr. Jian Ye, nunca trairemos a senhorita Liu. Estou com o Sr. Jian Ye há 4 ou 5 anos. O Sr. Jian Ye tem um caráter nobre e é absolutamente impossível que ele faça tal coisa. Então, posso usar os direitos que me foram concedidos pelo Sr. Jian Ye. Chame as imagens de vigilância do Caesars Hotel. Ao ouvir isso, algumas pessoas ficam confusas. Já se passaram 5 ou 6 anos, você ainda consegue denunciar a vigilância? De Hotel César, por que vocês estão me dando vídeo de vigilância? Depois de ouvir as perguntas de todos, Lu Jian não disse muito, apenas disse levemente, porque o Hotel César também é a empresa do nosso Sr. Jian Ye. Quanto às imagens de vigilância, todos nós existimos no disco de rede da sede. Sem mencionar o vídeo de vigilância de 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, se quisermos encontrá-lo, podemos encontrá-lo. As palavras de Lu Jian mais uma vez chocaram a todos. O Hotel César também é de Jian Ye? Oh meu Deus! O que mais Jian Ye sabe que ele não sabe? Há muitos segredos? 10 minutos depois, Lu Jian pegou o tablet do assistente e acessou o vídeo de vigilância naquele momento. Na vigilância por vídeo, exatamente como Jian Ye disse. Depois que Jian Ye jogou fora os registros da investigação de Li Yan fugiu envergonhado. Do começo ao fim, os dois só ficaram no café, sem falar em ir a qualquer cômodo. Até aqui, a verdade é revelada. Ao ver o vídeo de vigilância fornecido por Lu Jian, todos explodiram. Meu Deus, o que Jian Ye disse é verdade. Ele realmente não traiu Li Yan.
Nós ficamos culpando Jian Ye o tempo todo? Embora Jian Ye tenha abandonado a mãe e o filho de Liu Ziwan, o que eles não fizeram, simplesmente não fizeram. Não podemos colocar à força o chapéu da traição na cabeça dos outros. Se Jian Ye não tivesse abandonado a mãe e a filha de Liu Ziwan, ele teria sido um menino gentil até a medula. Sim, ele lembra que Liu Ziwan ama mais flores de pessegueiro, então ele a ajudou a plantar milhares de acres de florestas de pessegueiros. Ele sabia que Liu Ziwan gostava de design, então usou todos os recursos de sua empresa para cultivar Liu Ziwan desesperadamente. Ele sabia que Liu Ziwan tinha uma amiga mariposa, mas para não deixar Ziwan triste, ele silenciosamente afastou Li Yan. E esse assunto foi mal interpretado por nós como uma trapaça de Jian Ye. Se não fosse pelo abandono de sua esposa e filha por Jian Ye, então ele deveria ser a pessoa mais gentil do mundo. Mas não há tantos Cs no mundo. Às vezes, você machuca alguém uma vez e não será capaz de fazer 100 coisas boas no futuro. Ao ouvir isso, todos concordaram. Realmente. Se matar um pai e depois fazer 100 coisas boas ao filho dele fará com que o filho dele não odeie você? Isso é impossível. Quando Jian Ye abandonou Liu Ziwan, não foi diferente de matá-la. Os votos originais dos dois de repente ruíram quando Liu Ziwan ficou grávida. Jian Ye desapareceu. Liu Ziwan estava grávida antes do casamento e foi jogada no rosto de Liu Tianyua. 4 anos de tortura, 4 anos de tormento. Isso é mais desconfortável do que matar Liu Ziwan. Por outro lado, Liu Tianyua não estava se sentindo bem naquele momento. No começo, quando minha filha tirou a foto de Jian Ye pela primeira vez e mostrou para si mesma, ela ficou muito satisfeita. Aos olhos de Liu Tianyua, este jovem é alegre, bonito e alegre. A filha dele não deve ter problemas com ele. Mas, um acidente posterior. Deixe-o ver Jian Ye e Li Yan entrando no hotel. Ao ver essa cena, a cabeça de Liu Tianyua zumbiu e ele ficou atordoado no lugar. Depois disso, Liu Tianyua não gostou muito de Jian Ye. Embora não tivesse 100% de provas, o homem que entrou no hotel com Li Yan era Jian Ye. Mas sua intuição lhe disse que Jian Ye não era uma boa pessoa. Portanto, ele mudou seu comportamento normal e resolutamente não permitiu que sua filha ficasse com Jian Ye. Até mesmo o tabaco e o álcool enviados por Jian Ye foram jogados diretamente para fora da porta por Liu Tianyua. Então, o desaparecimento repentino de Jian Ye deixou Liu Tianyua mais seguro de sua própria conjectura. Ao longo dos anos, Liu Tianyua ficou pensando nos casos de Jian Ye. Quando não tenho nada para fazer, eu simplesmente o pego, digo algumas palavras e repreendo Jian Ye com raiva. Mas hoje, todos os mistérios resolvidos. Jian Ye. Não senti pena de Liu Ziwan. Não existe a chamada trapaça Li Yan. Jian Ye não apenas não traiu Li Yan, mas também ajudou sua filha a se livrar dessa mariposa que estava sugando sangue por muitos anos. Mais importante ainda, as palavras de Jian Ye comoveram Liu Tianyua muito. Li Yan foi seu único sustento espiritual durante seus dias de faculdade. Como eu poderia suportar te dizer isso? Tenha certeza. Depois dessas coisas esfumaçadas, eu vou te impedir. Ser capaz de considerar Liu Ziwan desse nível mostra que Jian Ye ama Liu Ziwan profundamente. Pensando em quão rudemente ele havia tratado Jian Ye, Liu Tianyua sentiu um pouco de pena. Certa vez, quando Jian Ye conheceu Liu Tianyua pela primeira vez, ele segurava tabaco, álcool e frutas. No entanto, Liu Tianyua não deixou Jian Ye entrar. Ele até quebrou todo o tabaco, álcool e frutas de Jian Ye no chão. Liu Ziwan teve uma briga feia com seu pai sobre esse assunto. Naquele momento, pai e filha sentiam um forte cheiro de pólvora e nenhum dos dois deixava ninguém entrar. No final, Jian Ye segurou Liu Ziwan, pediu desculpas a Liu Tianyua e foi embora. Naquela época, Liu Tianyua pensou que Jian Ye estava fingindo. Enquanto traía a amiga de sua filha, ela agiu de forma razoável e atenciosa na frente dela. Mas agora que ele sabia a verdade, Liu Tianyua percebeu que estava realmente culpando Jian Ye. Mude para o ângulo de Jian Ye. Foi a primeira vez que encontrei meu sogro. Estava pronto para fumar e beber e fui para a casa de Liu de bom humor. Resultado: ninguém me deixou entrar. Além disso, ele também jogou todo o tabaco e álcool que comprou no chão. Quem é esse substituído por? Quem não relaxa? Quem é esse substituído por? Quem consegue manter a calma? No entanto, Jian Ye fez isso. Ele não só não perdeu a face como até mesmo chamou Liu Ziwan e Liu Tianyua para se desculparem muitas vezes. Jian Ye naquela época. Que injustiça! Quantos meses Jian Ye era inocente naquela época? Mingmin ajudou Liu Ziwan a afugentar a amiga mariposa Li Yan. Mas ele foi incompreendido pelo sogro e se recusou até a entrar na casa? Pensando nisso, Liu Tianyua sentiu um forte sentimento de culpa em seu coração. Ele se arrepende agora. Por que você tratou Jian Ye daquele jeito em primeiro lugar? Por que não posso investigar mais e tomar uma decisão por conta própria? Quando ela tratou Jian Ye daquele jeito, Jian Ye ainda ignorou seus rancores anteriores e se deu presentes toda vez que estava de férias. Todo fim de semana, eu trago Liu Ziwan de volta para visitar Liu Tianyua e sua esposa. Um menino tão bom. Mas fui alvo por tanto tempo por causa de um mal-entendido. Entretanto, apesar da culpa, Liu Tianyua ainda não esqueceu como Jian Ye abandonou Liu Ziwan no começo. Pensando nisso, Liu Tianyua suprimiu a culpa em seu coração e seu rosto voltou ao normal novamente. Capítulo 37. Depois de descobrir que havia entendido mal Jian Ye, Liu Tianyua sentiu-se muito desconfortável e um profundo sentimento de vergonha brotou e se espalhou em seu coração. Mas Liu Tianyua pensou nisso. Ele foi injustiçado. Jian Ye não é falso. Mas também é verdade que Jian Ye abandonou Liu Ziwan. Liu Tianyua não sabia por que Jian Ye desapareceu de repente. Mas não importa qual seja o motivo, isso não pode ser usado como desculpa para Jian Ye abandonar Liu Ziwan. Pensando nisso, a expressão de Liu Tianyua voltou ao normal novamente. Certo, não há necessidade de me sentir culpado por esse irresponsável Jian Ye.
Quando eu o ataquei no começo, isso foi considerado um mau hálito para minha filha no futuro. Liu Tianhua só conseguia se confortar assim. Por causa disso, ele conseguiu suprimir a culpa e o desconforto que sentia em relação a Jian Ye em seu coração. Claro, em toda a cena, Liu Ziwan era quem tinha o humor mais complicado. Olhando para os registros de monitoramento no tablet, o coração de Liu Ziwan estava vazio. Liu Ziwan ainda se lembrava. No seu aniversário, Jian Ye chegou muito atrasado. E Li Yan desapareceu imediatamente e se recusou a se apresentar. Naquela noite, Liu Ziwan ligou para Li Yan inúmeras vezes, mas todos se recusaram a atender. Originalmente era uma festa de aniversário, mas por causa de Li Yan, Liu Ziwan chorou a noite toda. Mais tarde, Jian Ye disse a si mesmo. No caminho para cá, ele conheceu Li Yan, que estava planejando sair da cidade. Jian Ye disse que por motivos de trabalho, Li Yan foi transferido para outra província como líder de equipe e ficou responsável por um projeto sozinho. Este é um arranha-céu. Durante esse período, Li Yan pode estar muito ocupado e não poderá entrar em contato com você a tempo. Então ela me pediu para te contar. Feliz aniversário para você. Continue sendo feliz. Quando Liu Ziwan ouviu isso, ela tolamente acreditou. Sabendo a verdade agora, isso é uma completa mentira que Jian Ye contou para não ficar triste. Para não ficar triste, Jian Yening estava disposta a ser mal interpretada por Liu Tianhua sem dar explicações. Porque Jian Ye sabe, de acordo com o personagem de Liu Tianhua, se uma vez explicado, Liu Tianhua até pedirá a Li Yan para pedir uma explicação pessoalmente. Dessa forma, você saberá de tudo. Jian Ye disse bem. Li Yan foi o consolo espiritual de Liu Ziwan durante seus dias de universidade. Durante o período universitário, Liu Ziwan sempre foi alvo e isolado. Se Liu Ziwan foi informada, sua melhor amiga foi a culpada por incitar o isolamento e perseguir Liu Ziwan. Tenho medo que Liu Ziwan entre em colapso. Seria inaceitável. Portanto, Jian Yening está disposta a ser expulsa de casa por Liu Tianhua e jogada fora por Liu Tianhua, e ainda mantém esse segredo, para me permitir reter apenas um pouco de pensamento sobre a universidade. O motivo é proteger meu coração e a pouca boa vontade que restou dos meus dias de faculdade. E Jian Ye, que fez tanto em silêncio, foi incompreendido por todos. Se não fosse pela carta de hoje, talvez até Liu Ziwan. Todos pensaram que Jian Ye o havia traído. Como Jian Ye disse na carta, ele ajudará Liu Ziwan a bloquear a maldade do mundo exterior e também ajudará Liu Ziwan a bloquear todos os tipos de coisas irritantes. Só espero que Liu Ziwan possa ser feliz para sempre. No entanto, as duas últimas frases da carta de Jian Ye deixaram Liu Ziwan confusa e um pouco nervosa. Jian Ye disse. Originalmente, ele planejou esconder os casos de Li Yan pelo resto de sua vida. No entanto, ele pode não poder mais acompanhar Liu Ziwan no futuro. Não posso mais protegê-la. No futuro, ela só poderá enfrentar esse tipo de coisa sozinha. Portanto, Jian Ye teve que falar sobre isso. O objetivo é permitir que Liu Ziwan se lembre de que no futuro, ela deve ter cuidado com todos e com tudo. Sua gentileza pode ser trocada por malícia. Ao ver isso, Liu Ziwan se sentiu um pouco desconfortável. Não pode mais ficar comigo. Não posso mais me proteger. O que isso significa? Embora Liu Ziwan não tivesse perdoado Jian Ye completamente em seu coração, ela ainda se sentiu inexplicavelmente perturbada quando viu essas palavras. Antes que Liu Ziwan pudesse relaxar, Lu Jian se aproximou novamente. Senhorita Liu, você também leu sua terceira carta. Ainda tem um contrato de transferência de capital aqui. Sua assinatura é necessária. Depois de ouvir as palavras de Lu Jian, as pessoas ao redor começaram a se revoltar. O quê? Jian Ye ainda tem ações para transferir para Ziwan? Meu Deus, quantas empresas Jian Ye tem? Estou mais curioso. Por que Jian Ye transferiu essas empresas para Liu Ziwan? Também estou curioso sobre isso. Por que Jian Ye está fazendo isso? Por causa da dívida com Liu Ziwan. Não consigo pensar em mais nada além disso. Área cênica Mar de Flores. Grupo de joias Van Cleef. E as ações atuais desta empresa. Deus, quanto isso soma? Não sei. Sob a atenção de todos, Lu Jian assinou um contrato. Senhorita Liu, esta é a totalidade das ações do escritório de advocacia Tianxin. Tudo que você precisa fazer é assinar e a empresa é sua. Depois que Lu Jian terminou de falar, Liu Ziwan não disse nada e Liu Tianhua ao lado exclamou. O quê? Você disse que possui todas as ações do escritório de advocacia Tianxin? Tem certeza de que não está brincando? Liu Tianhua se interessa particularmente por atualidades e política. Acompanha as notícias nacionais e internacionais todos os dias. E as notícias estrangeiras, as mais noticiadas são: o escritório de advocacia Tianxin ajudou fulano a vencer o processo XXX. O escritório de advocacia Tianxin ajudou os altos funcionários do país lindo a vencer o processo YYY. Você pode dizer assim: o escritório de advocacia Tianxin é o mais famoso do mundo, ninguém menos que ele. O escritório de advocacia Tianxin reúne os advogados mais poderosos do mundo. Neste mundo, não há caso que eles não ousem aceitar, mesmo que você doe dinheiro suficiente. Eles podem transformar o preto em branco em público. Branco diz preto. No belo país, muitos executivos de conquistas abordaram o escritório de advocacia Tianxin para entrar com uma ação judicial. Existe até uma lenda que diz que um governador de um belo país quis convidar o presidente do escritório de advocacia Tianxin para uma refeição leve, mas eles foram rejeitados uma dúzia de vezes. E o governador não tem do que reclamar. Afinal, a outra parte tem um grande número de advogados talentosos em suas mãos. Isso realmente irrita as pessoas. Mande esse governador para a cadeia em minutos. Pode-se dizer que o presidente do escritório de advocacia Tianxin, diante das autoridades do lindo país, todos são convidados. Mas Liu Tianhua nunca pensou nisso de qualquer maneira. Este presidente é o ex-genro dele? Como isso não é surpreendente? O queixo de Liu Tianhua estava prestes a bater no chão.
Algumas pessoas no local viram Liu Tianyua tão surpreso que não conseguiram deixar de ficar curiosas. O que há de errado? Este escritório de advocacia Tianxin tem um alto valor de mercado? Não, o escritório de advocacia Tianxin, incluindo suas diversas subsidiárias, soma menos de 100 bilhões. No entanto, o escritório de advocacia Tianxin não é medido apenas por dinheiro e valor de mercado. Vamos colocar desta forma. Aqueles que podem entrar no escritório de advocacia Tianxin são todos os melhores advogados do mundo, e eles são muito leais ao presidente do Tianxin. Você tem que saber que se você faz negócios em um país estrangeiro ou mesmo em Daxia, ou se você é um funcionário público, como suas mãos podem estar tão limpas. Se você encontrar o advogado do grupo Tianxin, quase não haverá saída. Ao longo dos anos, o grupo Tianxin lutou contra inúmeros processos e nunca perdeu nenhum. Não perdi nenhum jogo. Embora um internauta estrangeiro tenha exagerado um pouco, o significado é o mesmo. Pode-se dizer que desde que você domine o escritório de advocacia Tianxin, você tem o direito. Ei, uma empresa tão poderosa, Jian está disposta a doar mãos em concha? Enquanto as pessoas estão falando, Lu Jian tirou novamente um envelope de papel da pasta de seu subordinado. Senhorita Liu, isto me foi dado pelo senhor Jian antes de ele partir. Ele explicou que depois de assinar o contrato de transferência do grupo Tianxin, você pode abrir o envelope. Antes que Lu Jian pudesse terminar de falar, Liu Ziwan já havia pegado o envelope. Depois de abrir o envelope, havia apenas um pedaço de papel com algumas palavras escritas nele. No futuro, não estarei ao seu lado. Apenas deixe que ele proteja você em vez de mim. Crianças, eu vou te amar para sempre. Capítulo 38. Embora haja apenas algumas palavras no papel, no entanto, isso atingiu duramente o coração de Liu Ziwan. Não estarei ao seu lado no futuro. Deixe que ele te proteja. Por alguma razão, Jian Yi é claramente um homem sem coração que abandonou sua esposa e filha. Mas quando li esta frase, meu coração ficou inexplicavelmente triste e angustiado. Lembra daquela época? Quando ele e Jian Yi começaram seu relacionamento, os dois se aconchegaram. Liu Ziwan olhou para o rosto de Jian Yi em transe. Depois de um longo tempo, ela falou suavemente. Jian Yi, quanto tempo ficaremos juntos? Porque no mundo de Liu Ziwan, o único conceito de amor com o qual tive contato foi o dos meus próprios pais, pai Liu Tianyua e mãe Li Meilin. Ambos são primeiros amores e ambos também envelhecem juntos. Isso deixa Liu Ziwan com muita inveja até hoje. Mas ela também sabia. Na sociedade atual, o conceito de amor tem sido caótico há muito tempo. Agora Jian Yi está realmente apaixonada por si mesma. Mas ele já pensou em se casar? Você já pensou em começar uma família com você? Liu Ziwan não sabia. Liu Ziwan é uma pessoa tradicional. Ela não se apaixona quando seu cérebro está quente. Em sua visão do amor, o amor é o objetivo final do casamento. Depois de ouvir isso, Jian Yi virou a cabeça e tocou o rosto de Liu Ziwan e disse com um sorriso. Estaremos juntos por muito, muito tempo. Nós vamos nos casar. Teremos muitos, muitos filhos. Até que não possamos mais viver. Embora Jian Yi tenha dito isso com um sorriso, seu tom era firme e sem precedentes. Há um olhar sério em seus olhos. A confissão de Jian Yi fez Liu Ziwan corar instantaneamente. Pô, não tenha vergonha. Depois de encarar Jian Yi, Liu Ziwan disse novamente. Se um dia, e se você realmente não estiver ao meu lado? Jian Yi colocou os braços em volta de Liu Ziwan e sussurrou em seu ouvido. Eu sempre estarei ao seu lado. Se existe um dia assim. Você acabou de me enviar estou com saudades? Estarei bem na sua frente. Real? Real. As memórias acabaram. Liu Ziwan pegou seu celular e abriu lentamente o registro do bate-papo entre ela e Jian Yi. Não há outras informações neste registro de bate-papo. Desde 4 anos atrás. Cada mensagem acima tem apenas 4 palavras. Sinto sua falta. Nos últimos 4 anos, Liu Ziwan tem enviado mensagens para Jian Yi. Continue ligando para ele. Mas, era como uma pedra afundando no mar e não havia notícias. Esta frase e sinto sua falta? Liu Ziwan não sabia quantas vezes isso foi postado. Nos últimos 4 anos, não sei quantos registros foram acumulados no celular. No entanto, Jian Yi não respondeu nenhuma. E Jian Yi não apareceu nenhuma vez. Segurando o telefone, Liu Ziwan cerrou os dentes com força, as lágrimas escorrendo como pérolas desconectadas. Nos últimos 4 anos, eu realmente senti muita falta de você. Fraude. Por que prometer se você não pode cumprir? Liu Ziwan ama Jian Yi profundamente, então agora é ainda mais difícil deixá-la ir. Eu disse uma vez que sempre amarei meu próprio povo, mas desapareceu de repente há 4 anos. Por quê? Por que eu deveria trair tanto minha confiança em você? E o que significa a carta de Jian Yi de que ele não pode mais acompanhá-lo no futuro? Jian Yi, você não pode sair e me ver. Talvez eu te veja. Eu não te odeio mais tanto. Já faz muito tempo. Zhou Lu também estava confortando Liu Ziwan constantemente. As pessoas ao redor dele também o estavam advertindo. Liu Tianyua olhou para sua própria filha, apenas balançou a cabeça e suspirou. Finalmente, 10 minutos depois, Liu Ziwan se levantou com os olhos vermelhos. Embora Jian Yi seja um homem sem coração, o que ele disse na carta estava certo. Sua própria gentileza, muitas vezes tratada como uma piada pelos outros. Nesse caso, então ele não continuará fazendo o papel de bobo. Li Yan, eu nunca vou deixar isso passar. Mais importante,
Por causa de Lian, Jian foi injustiçada por tanto tempo. Não importa o que você diga, você não vai deixá-la ir. O que Liu Ziwan não sabia era que, em seu coração, ela gradualmente odiava Jian menos. Eu até esperava que ele aparecesse. Enxugando os cantos dos olhos, Liu Ziwan disse para Lu Jian: tire esse contrato. Eu não vou assinar. A cabeça de Lu Jian é um pouco maior. Por 3 vezes consecutivas, a indústria com valor de mercado de 100 bilhões não pode ser enviada? Sem esperar que Lu Jian falasse, Liu Ziwan continuou: não quero assinar. Posso usar os advogados do seu escritório de advocacia em Tianxin? Ao ouvir isso, Lu Jian ficou surpreso. Claro, o senhor Jian Ye já disse olá. Onde quer que você esteja, ver você é o mesmo que vê-lo. Você pode dirigir naturalmente todos os direitos. Então quero mandar Li Yan para a prisão. Ok, vou fazer isso agora mesmo. Depois de falar, Lu Jian ligou diretamente para o responsável pelo escritório de advocacia Tianxin. A cobertura do setor de Jian Ye é particularmente ampla. Investigar um pouco de Li Yan não é problema algum. Logo, Lu Jian encontrou o ponto negro de Li Yan. Alguns dias atrás, Li Yan comprou um conjunto de cosméticos online. No entanto, ela quer devolvê-lo por causa de problemas de qualidade. O motivo é que após usar os cosméticos da loja, a pele tem uma reação alérgica. A loja explicou que a constituição de cada pessoa é diferente e pode haver alergias. Mas a loja não se incomodou e concordou com o pedido de devolução. Mas, o nojento está chegando. Na verdade, esse Li Yan só quer um reembolso, não um reembolso. Para ser franco, ela só queria usar cosméticos de outras pessoas sem pagar nada. No entanto, este cosmético vale mais de 20 mil. Como um empresário pode concordar? Então Tal interveio oficialmente. No entanto, o pai disse que o público era razoável, e a mãe disse que a mãe era razoável. Os funcionários do Tal só podem mediar. De jeito nenhum, esta loja só pode buscar armas legais para defender seus direitos. E isso foi investigado pelo pessoal do escritório de advocacia Tianxin. Em breve, o grupo Tianxin enviou alguém para entrar em contato com a loja, e processou Li Yan em nome da fraude. O valor envolvido ultrapassa 20 mil. Pena de prisão não superior a 3 anos. O advogado do grupo Tianxin saiu e deu diretamente a Li Yan uma sentença máxima de 3 anos de prisão. Ela passará esses 3 anos na prisão. Quando todos viram o destino de Li Yan, eles não conseguiram evitar engolir em seco. Com certeza deve ser o grupo Tianxin. Uma disputa civil, diretamente caracterizada como uma fraude. Isso é simplesmente ótimo. Li Yan mereceu. Preso diretamente por 3 anos. Grupo Tianxin. Quem ousaria ofender Liu Ziwan no futuro? Capítulo 39. Depois que os casos de Li Yan terminaram, Liu Ziwan ainda não estava muito interessada. Ela olhou para o e-mail de Jian Ye e não quis largá-lo por um longo tempo. Finalmente, Liu Ziwan levantou a cabeça e olhou para Lu Jian. Senhor Lu, por favor, me diga onde Jian Ye está agora. Eu quero vê-lo. Lu Jian olhou para Liu Ziwan e viu urgência e expectativa nos olhos de Liu Ziwan. Liu Ziwan realmente queria muito ver Jian Ye. Há falhas e reclamações. Embora Jian Ye tenha feito muitas coisas por si mesmo depois de partir, no entanto, ela ainda queria perguntar na frente de Jian Ye: por que você foi embora sem se despedir antes? Ela ainda queria perguntar na frente de Jian Ye: já que eles desapareceram por 4 anos, por que estão voltando agora? Você não pode se importar com a dor que suportou nos últimos 4 anos. Mas e a filha? Como sua filha era sensata, ela começou a se incomodar perguntando para onde seu pai tinha ido. Toda vez que ela ouve a voz lamentável da filha, o coração de Liu Ziwan dói. Mãe, sinto tanta falta do meu pai. Porque meu pai nunca vem ver Qian Qian. Meu pai não a quer mais. Nosso professor disse que se as crianças forem ignorantes e desobedientes, elas frequentemente choram. Mamãe e papai não o amarão. Mãe, diga ao papai: eu sou muito obediente, eu não choro, eu sou muito boa. Você pede ao papai para voltar e ver se eu estou bem. Toda vez que ouvia as perguntas da filha, Liu Ziwan não conseguia responder, e todas as vezes ela se escondia e chorava secretamente. Você mesmo pode perdoar Jian Ye. Mas como Jian Ye compensa o amor paterno que sua filha tem sentido falta nos últimos anos e o amor paterno que ela ansiava nos últimos anos? Portanto, pelo bem de sua filha, Liu Ziwan espera conhecer Jian Ye. Deixe-o dizer na frente de sua filha: Cici, pai, também sinto muita falta de vocês. Já chega. Lu Jian ouviu as palavras de Liu Ziwan, suspirou, balançou a cabeça e disse: Senhorita Liu, eu também quero ver o senhor Jian Ye. No entanto, eu realmente não sei o paradeiro do senhor Jian Ye. Toda vez que ele disse que tomou a iniciativa de deixar as pessoas entrarem em contato comigo. Sinto muito não poder ajudá-la, senhorita Liu. Depois de ouvir as palavras de Lu Jian, os olhos de Liu Ziwan estavam obviamente decepcionados. Vendo o comportamento perdido de Liu Ziwan, todos não conseguiram suportar e todos se persuadiram. Se você não consegue encontrar, você não consegue encontrar. Ziwan, embora Jian Ye tenha feito muito por você, é verdade que ele te abandonou. Vamos deixar isso de lado. Deixem um ao outro. Jian Ye não deveria te deixar, não importa o que ela queira. Além do mais, você estava grávida do filho dele naquela época. Agora Jian Ye olha para trás, talvez ele vá embora no futuro. Ziwan, somos amigos, não quero que você repita os mesmos erros. Não quero que você seja magoada por ele novamente no futuro. Não importa se Jian Ye é um canalha ou não. Deixe-o ir de agora em diante. Ziwan, não se deixe abalar por ele. Embora ele tenha realmente ajudado você de várias maneiras nos últimos 4 anos, não se esqueça disso. Todos os seus problemas nos últimos 4 anos foram causados por ele. Só isso, se Jian Ye não tivesse desaparecido de repente, ou se vocês não estivessem juntos. Como você pode ter sido tão miserável nesses 4 anos? Tudo isso foi causado por ele, e ele veio para compensar, é claro. Todos realmente sentiram pena de Liu Ziwan. Que garota!
Por Jianye, desperdicei 4 anos de juventude. Que pena. Jianye é um canalha ou não é um canalha. Não importa agora. O importante é que Liu Ziyuan não pode cair no mesmo buraco 2 vezes. Vendo que todos estavam repreendendo Liu Ziyuan, Liu Tianhua também apareceu. Crianças, acho que eles estão certos. Esqueça Jianye e comece de novo. Sem mencionar como Jianye te trata. Ele cuidou de Qian Qian nos últimos 4 anos? Cici estava doente. Ele já apareceu? Se alguém não tivesse doado medula óssea a tempo, Cici poderia ter. Quando Cici tinha 2 anos, devido a uma doença genética, a função hematopoética de Nata estava normal, e sua vida estava morrendo. Se não fosse pela medula óssea correta, estima-se que agora Qian Qian teria. Isso é algo sobre o qual Liu Tianhua sempre reclamou. Ouça o que meu pai disse. As memórias de Liu Ziyuan foram instantaneamente conectadas. Anos atrás, sua filha de repente teve febre alta. Após ser enviada ao hospital, Liu Ziyuan recebeu um diagnóstico de colapso, disfunção hematopoética inata. Essa doença não só exige muito dinheiro, mas também precisa de medula óssea compatível. Ambos são indispensáveis. Liu Ziyuan imediatamente levou seus pais para fazer testes. Entretanto, nenhuma medula óssea foi pareada com sucesso. O médico também disse: você pode procurar medula óssea compatível na sociedade, então a probabilidade será muito maior. Entretanto, se você não é parente seu, por que você iria querer doar medula óssea para uma criança que você nunca conheceu? Por isso, a sugestão do médico é deixar que o pai da criança também tente a compatibilidade da medula óssea, porque entre parentes a probabilidade de que eles possam ser pareados com sucesso é maior. Entretanto, Jianye havia desaparecido há 2 anos. Liu Ziyuan não sabia onde encontrá-lo. Naquela noite, Liu Ziyuan ligou para Jianye inúmeras vezes e enviou inúmeras mensagens, mas não obtive resposta. Aquela noite também foi a noite em que Liu Ziyuan realmente reclamou de Jianye. Pensando nisso até agora, Liu Ziyuan tremia de raiva. Depois de ouvir as palavras de Liu Tianhua, os olhos de todos se arregalaram. O quê? E isso? Comecei a ouvir Liu Ziyuan dizer que quando Qian Qian estava doente, Jianye não apareceu, mas eu não esperava que fosse tão sério. Meu Deus, isso nem aparece? Ele não quer que a filha viva? Uma pessoa assim pode ser pai? Eu peguei, nem sei o que dizer. No momento em que todos estavam repreendendo Jianye, de repente, uma voz cruel, mas suave, veio de trás deles. Você, não fale mal do meu pai. Capítulo 40. Ao ouvir essa voz, todos se viraram. Uma garotinha esculpida em rosa e jade, fofa demais para ser escandalosa, estava parada atrás deles, olhando para todos com raiva. Não sei quando, Qian Qian saiu correndo da sala. Cici parece muito fofa. Seu rostinho estava vermelho, seus olhos estavam grandes e redondos, e quando ela ficava feroz, isso fazia as pessoas quererem esfregar seu rostinho ainda mais. Quando Liu Ziyuan viu sua filha, ela imediatamente enxugou as lágrimas e agachou-se ao lado dela com um sorriso forte. Eu não disse para você voltar para o seu quarto para descansar? Como você saiu? Ótimo, a mamãe voltará para acompanhá-lo mais tarde. A pedido de Liu Ziyuan, Qian Qian balançou a cabeça raramente. Mãe, acabei de ouvir isso por toda a sala. Nada do que o tio Tia disse é verdade, certo? Papai não é um cara mau. Você me disse. Meu pai é o melhor pai do mundo. Eles estão todos mentindo. Falando nisso, Cici parou por um momento, e então sua pequena boca fez beicinho, seu tom tornou-se um pouco incerto. Mãe, papai realmente não quer mais Cici. Porque minha avó e meu avô frequentemente repreendiam meu pai em segredo. Mãe, sinto muita falta do papai. Você deixaria ele vir ver Qian Qian? Não vou atrasar o trabalho do papai. Só visite a Cici uma vez. As palavras da filha atingiram o coração de Liu Ziyuan novamente. Liu Ziyuan ainda se lembra de quando sua filha perguntou ao pai onde ela estava pela primeira vez. Naquela época, quando ela levou a filha para passear no parque, Qian Qian viu de longe uma criança montada no pescoço do pai, e pai e filho estavam se divertindo. Embora Qian Qian não tenha dito nada naquele momento, Liu Ziyuan podia ver o desejo profundo em seus olhos. Depois de voltar para casa, a filha perguntou onde estava o pai. Porque outras crianças têm pais, mas eu não. Para confortar sua filha e fazer com que ela tivesse uma boa impressão do papel de seu pai, Liu Ziyuan enganou sua filha. Disse que Jianye estava trabalhando longe. Depois que o trabalho estiver concluído, certamente voltarei para ver Cici. Naquele momento, a filha olhou para si mesma e perguntou: quanto tempo vai demorar para o papai voltar? Liu Ziyuan suportou sua angústia e disse: talvez 3 anos. Quanto tempo dura 3 anos? 1000 dias. Naquela época, papai estará de volta. Desde então, Cici segura um pequeno caderno todos os dias e começa a contar. Depois de um dia, ela marcou uma caixa de seleção. Este é o momento mais importante de cada dia para Cici. Liu Ziyuan não suportava contar a verdade a Qian Qian, e não havia como contar a verdade a ela. Não consigo abrir a boca. Afinal, o pai de Qian Qian não trabalhava muito longe. O pai de Qian Qian também não era uma grande pessoa, mas uma pessoa sem coração que abandonou sua mãe e filha. Claro, o que mais decepcionou Liu Ziyuan foi quando sua filha ficou doente. Naquela época, Liu Ziyuan sacou quase todas as suas economias e enviou sua filha para o melhor hospital de Modu, mas a situação ainda não melhorou. O hospital naquela época deu a Liu Ziyuan um aviso de doença crítica diretamente. Depois disso, Liu Ziyuan e Liu Tianhua correram para fazer a correspondência da medula óssea. Mas infelizmente, o pareamento da medula óssea não foi bem sucedido. O médico ficou um pouco confuso naquele momento. E o pai da criança? Por que ele não veio para a compatibilidade da medula óssea? Depois de ouvir as palavras do médico, a família de Liu Ziyuan abaixou a cabeça e não disse nada. Quando o médico viu isso, ele também entendeu um pouco. Não importa qual seja o seu relacionamento, se vocês estão juntos agora. Mas a criança é inocente.
A taxa de pareamento entre parentes de sangue diretos é alta. As crianças têm mais probabilidade de sobreviver. Se o pai da criança não for encontrado, só nos resta buscar doações da sociedade. Mas a probabilidade é muito baixa. Prepare-se para o pior. Naquela noite, Liu Ziwan ligou loucamente para Jian Ye e enviou uma mensagem. Mas está quase afundando no mar. Se sim, antes desse dia. Liu Ziwan também tinha fantasias com Jian Ye. Bem depois daquele dia, Liu Ziwan desistiu completamente de Jian Ye. A filha é tudo para ele. Por que Jian Ye não pode aparecer para salvar sua filha? Por que Jian Ye é tão cruel? Até que a notícia desse incidente veio à mente, o coração de Liu Ziwan doía como uma faca. Como você pode perdoar Jian Ye? Como eu poderia perdoar Jian Ye, que empurrou a si mesmo e sua filha para o abismo com as próprias mãos? Pensando nisso, o coração de Liu Ziwan gradualmente esfriou. Depois de 4 anos de trabalho duro, Liu Ziwan não estava mais em seu coração. Então ela poderia perdoar Jian Ye por qualquer garota errada. Você pode compensar o que Jian Ye fez pelas costas quando ele e sua filha sofreram? Impossível. Como Zhou e outros disseram. O chamado Taolin Vamu de Jian Ye, o chamado Grupo Van Cleef, a chamada Investigação Lian. Essas coisas provavelmente são feitas casualmente por seus subordinados antes e depois do chá e das refeições. Ele precisa de alguma força? Mesmo que fosse necessário, era apenas uma questão de investigar os conselhos dos clientes da Van Cleef. E você e sua filha? Nos últimos 4 anos, pode-se dizer que eu e minha filha passamos por uma situação difícil. Não só dor material, mas também dor espiritual. Se Jian Ye realmente ama a si mesma e a sua filha, por que você foi embora em primeiro lugar? Por que você foi embora sem se despedir? Por que minha filha não pode ser contatada quando ela precisa doar medula óssea? Pensando nisso, Liu Ziwan se levantou, seus olhos frios novamente. Ela olhou para Lu Jian. Estou procurando por Jian Ye. Não importa onde, não importa como. Eu quero vê-lo.